treinador, que é que ele iria dizer se o Petar Musa não tem marcado ou se o Benfica eventualmente não tem vencido o jogo, não faço a mínima ideia. Mas aproveitando a embalagem e porque vamos ver uma coisa, o Benfica perdeu a 2 dias do jogo uma das suas principais figuras, o homem dos golos. Petar Musa, na época passada, jogou muitíssimo pouco, mas nas vezes em que jogou, muitas delas não deixou de molhar a sopa, como se costuma dizer. Entretanto, chega um novo avançado para o Benfica que não se sabe se vai pegar destaque ou não e, portanto, ele tem que ter o Petar Musa mentalmente, particularmente mentalmente fresco, para poder dar o seu concurso à equipa. Relativamente ao jogo de hoje, muito surpreendido ficaria se o avançado não fosse titular. Paulo Catarro, soou um pouco a justificação pelo facto de Petar Musa ter ficado no banco, estas declarações agora de Roger Schmidt? Soa um pouco a justificação e também um pouco a tentar dar um incentivo até psicológico ao jogador que deverá ser, em princípio, titular no estádio do Bessa frente ao Boa Vista. Eu creio que a equipa do Benfica, como já tinha dito aqui, começou com muitos equívocos por parte do técnico, que soube corrigir ao intervalo. Também toda aquela confusão não nos permitiu falar com mais detalhe da falta de reação também do próprio Sérgio Conceição em relação às mudanças que o Benfica fez, muito embora o Benfica tenha, e temos de reconhecer isso, mais opções do que o Futebol Clube do Porto, e por isso mesmo parece-me lógico que agora o técnico venha dizer que o Petar Musa esteve muito bem, mas também eu recordo-me de... não tenho muita memória de ele ter jogado muitas vezes 45 minutos no Benfica na época passada. Entrava mais na reta final. Entrava já na segunda parte normalmente e era muito raro ele jogar esses 45 minutos. Portanto, acho que se foram os melhores, parece-me que sim. Não sei se foram os melhores, mas ele jogou bem na segunda parte e contribuiu para a melhoria clara do Benfica, além de ter marcado um gol, claro, que é o que se pede também um ponta de lança. João Queiroz, surpreendeu-te a exibição de Petar Musa na Supertaça e justifica agora esse emendar de mão, digamos assim, de Roger Schmidt e colocá-lo na equipa titular? Boa tarde, Sérgio. Cumprimentar o Paulo, o Zé e os nossos telespectadores. Surpreendeu-me o facto do Musa ter ficado no banco. Não estava a contar com essa novidade que Roger Schmidt preparou para o jogo frente ao Futebol Clube do Porto. Depois entendo as declarações do treinador do Benfica. É uma decisão, é um rival, o Musa entra e o jogo vira, claramente, e tem intervenção preponderante porque acaba por marcar um dos golos. O Paulo dizia agora que ele não tem jogado muito, nem se recordava dele ter jogado mais do que 45 minutos. No campeonato. Pois, eu lembro-me jogou enquanto esteve o Gonçalo Ramos lesionado. Sim, sim. E na Taça da Liga também. Sim, sim. Jogou em Tel Aviv após uma lesão do Ramos. Entrou bem e até é o Musa quem faz o 2-1 que depois encaminha o Benfica para aquela goleada que permite chegar ao primeiro lugar do grupo. Portanto, eu acho que há aqui um bocadinho a assunção do Roger Schmidt de que se terá equivocado no facto de ter deixado Musa no banco e, por outro lado, não tendo Arthur Cabral nas melhores condições físicas e ainda integrado em pleno com a restante equipa e com o restante plantel, procura dar moral ao ponta de lança que tem, porque hoje vai mesmo ter que contar com Musa no ataque frente ao Boa Vista. É um jogo de características diferentes daquele que o Benfica disputou na última quarta-feira, portanto vai ser um jogo tendencialmente mais de ataque continuado do Benfica, vai ter que ter uma referência ofensiva e, portanto, tendo uma referência ofensiva, quer dar moral ao seu ponta de lança. Ponta de lança que já agora também regressa ao estádio do Bessa, ele que alinhou no Boa Vista, onde se estreou no Campeonato Nacional. Ora, voltamos ao Futebol Clube do Porto. O Alain Varela está neste momento a caminho de Portugal para reforçar o Porto. O médio de 22 anos partiu do aeroporto de Buenos Aires, na Argentina, no início da tarde de hoje. Em declarações aos jornalistas, Alain Varela assume o sonho de jogar na Europa, revela que não tem pressa em defrontar os compatriotas Otamendi e Di Maria, que
que, claro, jogam no Benfica. Sublinha que o mais importante é conhecer primeiro os novos companheiros de equipa. Alain Varela agradece ainda ao Futebol Clube do Porto por ter esperado pelos jogos do Boca Juniors na Taça Libertadores para concluir o negócio. Vai agora assinar um contrato válido até 2028. Pergunto, Paulo Catarro, se chega ou não com algum atraso a Alain Varela ao Futebol Clube do Porto. Sim, chega, porque o Futebol Clube do Porto precisa claramente de reforçar o seu meio-campo, como se viu na Supertaça. Acho que é óbvio que o Uribe era um jogador absolutamente decisivo para a estratégia do Futebol Clube do Porto. Também o facto de não ter podido alinhar com o João Mário, o que poderá acontecer hoje, tem limitado as opções de Sérgio Conceição, que normalmente opta por colocar ali PP, que eu penso ser um desperdício pouco do Porto tem claramente de colocar mais criatividade naquela zona do meio-campo que Eustáquio e Grujic não oferecem de forma alguma. Eustáquio e Grujic são jogadores para, quando muito, complementar e defender em situações bastante específicas, até quando o Futebol Clube do Porto normalmente utiliza 3 elementos ali na zona central do meio-campo, mas para construir estão longe daquilo que é exigível para uma equipa com o Futebol Clube do Porto. Há Nico Gonzalez também, que já está há mais tempo a trabalhar, não sabemos se poderá ser uma opção de Sérgio Conceição, mas Alain Varela é um jogador mais próximo daquilo que fazia o Uribe e creio que o Futebol Clube do Porto está a precisar urgentemente que entre um jogador dessas características e com essa valia na equipa principal. João, a interpretação é minha, mas eu acho que o Sérgio Conceição já deixou uma pequena dica a Alain Varela, falando sobre Nico Gonzalez, disse que quem vem dos campeonatos sul-americanos, em princípio, tem de sangrar, digamos assim, um pouco mais antes de ser titular. Achas que vai demorar muito Alain Varela a conquistar esse lugar na equipa do Porto? Talvez, até por outros exemplos que o Sérgio Conceição nos tem oferecido, talvez demore a entrar no 11 do Futebol Clube do Porto, mas convém salientar a qualidade deste jogador e o facto dos argentinos terem uma capacidade de adaptação que, por exemplo, do meu ponto de vista, os brasileiros não têm. Os brasileiros demoram um pouco mais a ganhar rotinas ao futebol europeu. Os argentinos têm aquele sangue efervescente muito próprio deles e portanto, parece-me que o Alain Varela, mais tarde ou mais cedo, até porque as opções no meio-campo não são nem extensas, nem de grande qualidade, com todo o respeito pelo Grujic, pelo Eustáquio e pelo Nico Gonzalez, mas parece-me que este Alain Varela vem para ser titular do Futebol Clube do Porto. Portanto, terá obviamente o seu período de integração, terá o seu período de adaptação às ideias do treinador, mas quando a coisa começar a apertar, e acredito que no final de agosto, já a pensar nos Jogos da Liga dos Campeões, o Sérgio Conceição poderá fazê-lo, irá colocar o médio argentino como titular do Futebol Clube do Porto. José Manuel Freitas, os jornalistas argentinos naturalmente perguntaram também por Otamendi e por Di Maria se estava ou não entusiasmado por enfrentar os jogadores do Benfica. Achas que teve algum impacto na decisão de Alain Varela de rumar a Portugal? Não faço ideia, acho que o sonho da maior parte dos jovens futebolistas argentinos é jogar na Europa, de preferência num clube com esta dimensão. Não estou todo de acordo com o João. Eu acho que o Alain Varela vai jogar mais depressa que aquilo que se pensa. Porque vem com um ritmo competitivo, tem uma capacidade... Tiveste uma interpretação diferente da minha das palavras de Sérgio Conceição em relação aos jogadores sul-americanos, ou é uma questão da qualidade de Varela? É um pouco de tudo. Acho que o Sérgio Conceição gosta sempre de deixar bem claro que para ganhar a titularidade do Futebol Clube do Porto é preciso perceber rapidamente a forma de trabalhar do clube e a sua intensidade. Mas nós estamos a falar de um futebolista argentino que não tem o mesmo perfil de trabalho que tem, como o João disse, eu estou de acordo, um futebolista brasileiro. Foi o Paulo que disse. Um futebolista brasileiro, portanto, a capacidade de integração é outra. O Alain Varela era titular indiscutível no Boca Juniors, traz muito ritmo nas pernas. Se nós nos lembrarmos o que aconteceu com Enzo Fernandes, é particularmente a mesma coisa. Deixa-me só dar aqui um lamirezinho. Eu estive a ver atentamente o Chelsea com o Liverpool e o Enzo Fernandes já jogou ao nível do que jogava no Benfica. Portanto, a equipa mais organizada, melhor trabalhada. O Pochettino também é um treinador de futebol, não é o que o Chelsea teve nos últimos meses da época passada. E, portanto, voltando ao Futebol Clube do Porto, embora, e aqui também não estou de acordo outra vez com o João, porque com a entrada do João Mário,
o Futebol Clube do Porto vai ficar mais forte no meio campo. Porque já pode jogar o Otávio no meio, já pode jogar só com um trinco, com um médio mais defensivo. Ou o PP no meio também. O PP pode jogar já à direita, mas também pode derivar para o meio. E, portanto, o naipe de soluções ele colocou aqui no mesmo plano competitivo, se ele não levar a mal, o Nico Gonçalves, juntamente com Eustáquio e Gruitch, que são, de um ponto de vista, futebolistas totalmente diferentes. O Nico Gonçalves é completamente diferente dos outros dois, porque o problema dele até no Barcelona é que não defendia tanto, e aqui vai ter que o fazer se quiser jogar, mas tem uma capacidade de levar a bola para a frente que os outros dois não têm, e portanto eu acho que o Futebol Clube do Porto vai ficar mais forte, com mais soluções, e o Alan Varela em breve, porque não sendo do mesmo patamar competitivo e futebolístico do Uribe. Obrigado. Mas também só tem 22 anos, tem tudo para ser indiscutível no Futebol Clube do Porto. Se não estiveres de acordo comigo, podes rebater. Não, por exemplo, o PP, quando chegou, não foi imediatamente titular. Mas o PP é brasileiro. Sim, mas passou ali por um período de adaptação. Então, e o Evan Nilsson? E os outros todos? Este vem com rodagem e este é verdade. Precisa hoje muito mais de um jogador sabes como ver ele. O campeonato... Vamos ser pragmáticos. O Sérgio Conceição quer que o Futebol Clube do Porto aumente a sua capacidade o nível do seu jogo. Também não foi nada de extraordinário, tirando aqueles 30 minutos frente ao Benfica. Depois foi uma equipa, até do meu ponto de vista, para o que é habitual, bastante submissa. Tem que elevar o patamar competitivo, tem que elevar o seu nível de jogo, não vai perder muito, vai até, acho eu, até porque daqui a... Mas tu achas que ele vai ser titular já no domingo? Não, no domingo não acho, eu não disse isso. Eu disse no final de agosto, portanto, à terceira, quarta jornada já poderá entrar na Mas equipa. ao contrário de vocês, mas eu não me admira que ele seja titular já no domingo. Está bem, mas tu não deste... Está bem, no final de agosto, tu não deixaste entender isso. Não deixaste... Eu disse, no final de agosto, a pensar que a Liga dos Campeões se iniciará dentro de 15 dias, ou 15 dias depois. Até porque vem aí uma paragem no campeonato por causa das seleções, isso vai ser benéfico e, portanto, eu acho que ele, pronto, para não ir mais longe, e acho que já me parece razoável, quando recomeçar o campeonato depois da paragem das seleções, ele tem tudo para ser titular do Futebol Clube do Porto, a não ser que a sua adaptação não é em termos da integração no método de trabalho, é em termos daquilo que o Sérgio Conceição está à espera e ele possa não corresponder ao que eu não acredito, ele não jogar, mas em condições normais será ele e mais 10. Muito bem, ora bem, já voltaremos a falar sobre o Futebol Clube do Porto, que hoje se estreia em Moreira de Cónegos, mas para já vamos até ao Sporting, até porque Pedro Gonçalves está arrependido de ter reagido às críticas dos adeptos na internet. Segundo o Jornal Record, pode estar consciente de que não devia ter partilhado uma publicação onde ironizou com a reação de sportinguistas ao facto de ter sido colocado como hipótese para melhor em campo frente ao Vizela. Escreveu Pedro Gonçalves, obrigado pelo apoio, mais 3 pontos. Depois, acabou por apagar essa mesma publicação. O Record garante que o jogador de 25 anos já está focado no jogo de sexta-feira com o Casa Pia. Este episódio também não coloca em causa o processo de renovação de pote com o Sporting, que já está praticamente resolvido. João, há aqui uma marcha atrás da parte de Pedro Gonçalves, fez bem em apagar, achas que reagiu a quente? Como é que classificas aqui o comportamento do jogador do Sporting? Quer dizer, acho que os jogadores estão para jogar, não estão para entrar nestes fé-diversos com os adeptos, mas nem me parece... do ponto de vista da mensagem incorreta. Obrigado pelo apoio, serve para qualquer coisa. Portanto, não, mas é claramente irónico aqui, Pedro Gonçalves, até porque faz o chamado scroll pelos comentários mais negativos que lhe são feitos na direção do jogador, digamos assim. Sim, no fundo, o jogador acaba por extravasar também um bocadinho o facto das coisas não terem corrido bem ao Sporting na segunda parte. Aquele primeiro gol do Vizela não lembra a ninguém. No corredor central, inclusive o Pedro Gonçalves, estava tudo a dormir e obviamente os adeptos não se esqueceram desse golo e desse momento que poderia ter sido decisivo, não fosse Paulinho ter decidido. E portanto o Pedro Gonçalves, que já nos habituou também a ter uma personalidade vincada e forte, não deixou escapar o momento e, portanto, demonstrou a sua insatisfação perante alguns comentários que adeptos do Sporting lhe dirigiram. Agora, o que é facto é que o Sporting acaba por ganhar o jogo e, portanto, ganhando o jogo e cumprindo o objetivo, o Pedro Gonçalves, talvez aconselhado
pela estrutura de comunicação do clube, viu-se na necessidade de apagar a publicação, porque não há, passa a redundância, não há necessidade mesmo de estar a criar, estando o Sporting nesta fase a praticar um futebol interessante, tendo feito uma pré-época que deixou pelo menos perspectivar uma boa temporada e ganhando o primeiro jogo da época, não há necessidade de encontrar aqui razões para medir forças com os adeptos. Paulo, isto é um mundo novo, este da internet, com as críticas fáceis a tudo que mexe. Já não é assim tão novo. Sim, já não é assim tão novo. Também as redes sociais vieram aqui exponenciar este lado mais negativo. Está a ser injustiçado Pedro Gonçalves? Não, eu acho que não é uma questão de estar a ser injustiçado ou não. Quem está hoje na comunicação social por motivos, ou porque trabalha, ou porque é alvo de alguma exposição, ou muita exposição, portanto está preparado para este tipo de coisas. E realmente não faz muito sentido estar a preocupar-se com os comentários que são mais negativos ou menos negativos. Porque nós sabemos muito bem que quando há milhares de pessoas a tentar aceder ao contacto com estes elementos que têm mais exposição, há sempre aquilo que eu costumo designar como os grandes heróis do teclado. Alguns que, coberto do anonimato, são capazes de dizer tudo e mais alguma coisa. Mas isso vale o que vale, que é muito pouco. Portanto, eu acho que os jogadores, acho muito bem que tenham redes sociais, acho que devem estar, porque isso é uma boa forma de partilhar também momentos com os adeptos, mas tudo tem de ser relativizado, quer dizer, e entrar neste confronto direto, porque houve uma série deles a dizer, uma série deles que dirão muito bem do Pedro Gonçalves, como é óbvio, portanto, é como nós todos. Portanto, isso acho que tem que lhe ser dada a dimensão que ela tem, que eu acho que... Acima de tudo, tem que se concentrar em jogar futebol. Sim, que eu acho que não é relevante para aquilo que é a atividade dele. Há muitos a dizerem... Quando ele jogar bem, vão dizer bem, a maior parte. Quando ele jogar mal, vão dizer mal, a maior parte. A vida é mesmo assim. Já Manuel Freitas, brincando aqui um bocadinho com a alcunha de Pedro Gonçalves, ferveu em pouca água, pote? Ainda não percebi porque é que ele, segundo percebi no início do programa, leste um pivô em que dava a entender que ele estava à espera de ser o melhor jogador em campo. Não, a questão é que ele foi dado como opção para ser eleito como melhor jogador em campo e houve muitos internautas sportinguistas que discordaram de ser sequer hipótese. Não sei quem é que foi escreveram alguns comentários. Não sei quem é que foi o pai dessa hipótese, mas estava completamente distraído. Eu vou dar a minha opinião com a vontade de sempre. O Pedro Gonçalves é o melhor futebolista do Sporting. No jogo de sábado, foi ele um dos principais culpados para a péssima exibição na segunda parte do Sporting. A péssima exibição. Pedro Gonçalves fora do sítio, a querer chutar à baliza de qualquer sítio. Pedro Gonçalves tem já o demonstrou algumas vezes, que quando não consegue marcar golos fica um pouco... Não é desconcentrado, fica um pouco fora do seu habitat natural, do meu ponto de vista. E nesse sentido, o Pedro Gonçalves não teve a participação no jogo que obrigava a ter, porque ele é a principal figura da equipa, deve ser o futebolista que guarda a bola, que faz os companheiros jogar, que quando, perante a situação mais complicada e proporcionada pelo adversário, tem que ter uma participação mais efetiva no jogo. Portanto, mas percebes a reação perante as críticas num dia mau? Não percebo. Ele até fala, muito obrigado pelo apoio. Se calhar esperava Pedro Gonçalves, pelo que fez pelo Sporting, que num dia mau tivesse alguma compreensão por parte dos adeptos. Sabes que o povo do futebol... Isso não existe no futebol. No futebol e na vida. Está connosco. Nós dizemos aqui uma coisa bem, temos 50 pessoas a dizer muito bem. Mas do outro lado estão 150 ausentes a dizer que a gente está a fazer favores e isto faz parte do dia-a-dia. E, portanto, o Pedro Gonçalves ferveu em pouca água, não devia ter fervido. Porque há uma coisa que me parece evidente. O lugar dele do Sporting é incontestável. É incontestado e é incontestável. Não há dúvida absolutamente nenhuma. Principal figura da equipa, o futebolista mais acima de todos os outros, o que tem mais qualidade, o que tem mais poder de decisão, de controle do jogo, de fazer tudo bem feito. Teve um jogo menos bom. Acho que devia ter ficado calado, ou então nem sequer olhar para as redes sociais, porque foi dar troco a pessoas que estão habituadas a ver o Pedro Gonçalves como a melhor figura do Sporting e, na verdade, a minha opinião é de quem viu o jogo tranquilamente,
E quando se está tranquilo, vê-se o jogo com mais. Quando se está a trabalhar é diferente, há aquela pressão e tu sabes como é que são as coisas, e eles também. A ver o jogo tranquilamente. O Pedro Gonçalves fez uma segunda parte contra tudo aquilo que ele é enquanto futebolista. João, ficou alguma machucada aqui a relação dos adeptos com Pedro Gonçalves? Não, os adeptos tendencialmente tendem a esquecer. O Pedro Gonçalves na próxima sexta-feira, na próxima jornada, faz uma boa exibição dentro daquilo que lhe é habitual, marca um golo, 2 golos e a relação melhora inevitavelmente com os adeptos. Nem é preciso marcar, basta só jogar ao normal. Basta jogar ao seu nível. Portanto, isto no mundo do futebol, as críticas, a relação amor-ódio, muitas das vezes andam combinadas e portanto, a tendência é sempre para se esquecer, ou então, como é evidente, se as coisas não lhe correrem bem, adensarem-se essas críticas, mas pelas indicações que o Sporting tem deixado nestes primeiros momentos da época, parece-me que tudo, correndo dentro da normalidade, irá, de certa forma, ser atenuado e o Pedro Gonçalves terá uma relação perfeitamente tranquila com a massa associativa do Sporting. E que já está o jogador do Sporting focado nesse jogo com o Casa Pia, segundo as notícias do Jornal Record. Já voltaremos a falar do Sporting e há mesmo muito para falar sobre o Sporting. Vamos até Paulo Fonseca, que faz um apelo emocionado ao Benfica e ao Sporting de Braga. Pede a estes 2 clubes para não negociarem jogadores com clubes russos. Através das redes sociais, o treinador do Lille, que tem uma forte ligação à Ucrânia, até pelos anos em que trabalhou naquele país, ao serviço do Shakhtar Donetsk, escreve que o dinheiro dos clubes russos virá a pingar com o sangue das crianças. Estou aqui a citar a frase de Paulo Fonseca. O técnico referiu-se às possíveis transferências de Chiquinho e de Tormena para clubes russos. Paulo Fonseca, que teve de abandonar a Ucrânia no início da guerra com a Rússia, em fevereiro do ano passado, na altura, acompanhado da mulher que é ucraniana, saiu do país de carro e pela fronteira com a Moldávia. José Manuel Freitas, estamos num tempo em que dinheiro a pingar disto e daquilo, mas compreendes este apelo da parte de Paulo Fonseca? Isso é como os diamantes de sangue. Os diamantes de sangue também, em África, que nós sabemos como é que chegam à Europa e como é que são transacionados e o que é que contribuem para a compra de armas e para ou não matar da fome de milhões de pessoas e, portanto, nós estamos num mundo extraordinariamente diverso e complicado. Percebo o posicionamento de Paulo Fonseca. Percebo o posicionamento de Paulo Fonseca porque, na verdade, o futebol não pode passar ao lado de uma situação tão grave como aquela que se vive naquela zona do mundo. Quer se queira, quer não, existe uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E, portanto, a minha... Desde logo as decisões da FIFA e da UEFA também que afastaram os clubes. Como é evidente. Aliás, nem sequer percebo, devo dizê-lo, nem sequer percebo como é que estão a haver competições em termos futebolísticos. É preciso alimentar uma certa máquina que eu entendo, a máquina do futebol, mas há coisas que são bem mais graves e fico admirado, por exemplo, da Ucrânia, que também está a jogar a sua competição. A história das transferências, percebo-as. Acho que se devia fazer um boicote global à Rússia. Eu lembro-me quando houve 2 Jogos Olímpicos, os de Los Angeles e os de Moscovo, em que houve um boicote do Ocidente à Rússia, naquela altura a União Soviética, e houve um boicote dos países do leste aos Estados Unidos. E, portanto, eu acho que nesta altura, enquanto aquela situação não estiver resolvida, doa a quem doer, não devia haver transferências. Percebo que Paulo Fonseca está mais preocupado e mais ativo nesta situação porque a esposa é ucraniana, o seu filho mais novo nasceu na Ucrânia, teve de fugir da Ucrânia e, portanto, ele percebe melhor do que ninguém o que está a acontecer. A alimentar a qualidade do futebol, fazendo propostas a futebolistas que podem ser sensíveis às questões apenas futebolísticas ou não, é uma coisa que o deixa aborrecido e a mim também. Eu acho que devia haver um boicote. Enquanto houver guerra, acho que devia haver um boicote institucionalizado no mundo contra a Rússia. Sanções, ponto final. Podem as pessoas não gostar da minha posição. Isto não tem nada a ver com a posição em termos daquilo que eu penso da vida e de questões de ordem política. Neste caso concreto, acho que devia haver um boicote. Concordas, Paulo Catarro? Pode haver este boicote, por exemplo, estas transferências para a Rússia, ou é uma discussão complicada que abre sempre a discussão de onde é que vem o dinheiro de clube X ou clube Y? É uma discussão muito complicada. Em primeiro lugar, eu percebo que este diga particularmente respeito
ao Paulo Fonseca toda esta questão, pelas circunstâncias que já foram referidas pelo José Manuel, e se fosse com um de nós, provavelmente diríamos o mesmo, porque ninguém sabe o que é passar por uma situação dessas, pelo menos nós não sabemos, enquanto estamos aqui. Mas quanto à questão de colocar o desporto nesta como fronteira de determinados assuntos, aí já me parece menos plausível. Até porque nós vemos agora o que está a acontecer com a Arábia Saudita. A quantidade de jogadores que está a ir para a Arábia Saudita, mesmo portugueses, não é? E treinadores, tudo isso. E, quer dizer, a Arábia Saudita não é propriamente o melhor exemplo de um país que tem os direitos humanos como seu fator principal para impor à sua população, como todos sabemos. Aliás, até houve um episódio muito complicado com um jornalista, como sabemos, que foi foi assassinado e colocado às postas num consulado da Arábia Saudita na Turquia. Depois temos, por exemplo, a questão do ténis. Os jogadores de ténis russos e bielorrussos estão a jogar, a fazer as competições. Foram tanto, inclusivamente... Sem bandeira. Pois, que é esse nível de hipocrisia que nós temos que também avaliar nestas circunstâncias. Ou realmente se toma uma decisão global para tudo, ou então, quer dizer, vão sem bandeira. Eu recordo-me nos Jogos Olímpicos de Moscovo, que o José Manuel referiu, houve um boicote do Ocidente, mas os atletas do Reino Unido foram todos a Moscovo e competiram, incluindo o atual presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Sebastian Coe. Em Los Angeles também foram alguns do leste, não foram todos. Portanto, é muito complicado misturarmos aquilo que eu acho que não se deve misturar. A questão da Rússia e da Ucrânia é um assunto demasiado complicado para nós estarmos a misturar com este tipo de coisas. E depois porque leva a este problema que temos que realmente... E os outros? Esses já não interessam? A verdade é que, deixa-me só dizer aqui uma questão, é que o Benfica já fez 2 negócios com clubes russos, o Tomás Tavares e o German Conti. Um foi para o Lokomotiv Moscou e outro para o Spartak Moscou, Portanto, também fez com ucranianos, neste caso da... Não, mas sim, eu percebo. Mas a Ucrânia... Claro. A Ucrânia é o país que está a ser invadido, dizem. Sim, que nesta altura aqui ainda temos, inclusivamente, até gás russo a vir da Rússia para a Europa, passando pela Ucrânia, que é uma coisa extraordinária, mas... E há a questão dos cereais também, que de vez em quando conseguem ultrapassar o problema. Segundo aqui, julgo eu, foi uma notícia do Record, Chiquinho também torceu um pouco o nariz a essa transferência para a Rússia. Este tipo de apelo de Paulo Fonseca pode levar ainda torcer ainda maior do nariz da parte dos jogadores nestas transferências? Pois, eu compreendo a posição do treinador português. Tem família na Ucrânia, treinou na Ucrânia quase durante uma década, mas comungo da opinião do Paulo. Acho que há aqui muita hipocrisia em toda esta história. Nós tivemos um último campeonato... Não do Paulo Fonseca. Não do Paulo Fonseca, mas nós tivemos um último campeonato do mundo disputado no Qatar, onde os direitos humanos foram completamente passados a ferro. Aliás, na construção dos estádios, todos nós sabíamos que não havia... Mas tem comparação essas... Eu também sou contra essas... Porquê é que não houve um boicote ao Campeonato do Mundo? Não sei, porque a FIFA não quis. Diversas porque a FIFA não quis. Até mas quantas pessoas já morreram nesta guerra da Ucrânia com a Rússia? Bem, quantas pessoas morreram na construção dos estádios? A morte de uma pessoa na construção de um estádio é diferente da morte de uma guerra? Não é diferente. Os direitos humanos também não foram defendidos. As questões são diferentes, peço muita desculpa. Não sei, Zé. Eu acho que são diferentes, acabam, e na Arábia Saudita o caso também é paradigmático, não há respeito pelos direitos humanos das pessoas. Mais do que ninguém, já disse aqui também o que é que pensava sobre o que é que está a acontecer na Arábia Saudita. Sim. Agora sou colocado perante outra questão. Há hipocrisia de toda a gente. Aquilo que eu acho é que se os futebolistas quiserem ir, e o Sérgio está a referir o caso do Chiquinho, que está a torcer o nariz. Pelos vistos, não estará muito interessado em ir para a Rússia. Mas se quiser ir, se for essa a sua vontade, e do Turmena também, acho que devem ir. Se os clubes chegarem a acordo, por que não? Não estou, eu tenho uma visão diferente, mas pronto, tenho o direito e nem sequer estou a contrariar a vossa opinião, claro. É a minha, fica a minha. Sim, pronto. sim.
Muito bem, vou querer também a tua opinião, José Manuel Freitas, sobre um caso que envolve, neste caso, o Moreno, que abandonou o comando técnico do Vitória de Guimarães. O treinador português deu conta da demissão na conferência de imprensa depois de vencer o Estrela da Amadora na Reboleira. Moreno falou acompanhado pelo presidente do clube vimaranense, António Miguel Cardoso, revelou que a decisão de sair do comando técnico do Vitória ficou tomada após a eliminação da Liga de Conferência frente aos eslovenos do Célia. Moreno justifica também esta opção com questões familiares. Afirmou que no último ano não foi um bom pai, um bom filho, nem um bom marido. Moreno foi treinador do Vitória de Guimarães desde julho de 2022. Na última época, guiou o clube até ao 6º lugar do campeonato. José Manuel Freitas, compreendes esta decisão de Moreno? O Vitória é um clube enorme. A sua massa associativa também. O Moreno só pode ter tido esta atitude depois do trabalho que fez na época passada, pela desilusão de não ter conseguido apurar a equipa que realmente fez um jogo péssimo em Guimarães e que acabou por deitar a eliminação nos penaltis. Mas para ele tomar esta atitude é porque foi muitíssimo incomodado. E depois é uma questão de... Eu devo confessar que aquilo que o Moreno fez ontem merece toda a minha consideração e admiração, porque o Moreno Teixeira, que era treinador da equipa mais jovem do Vitória, aceitou o convite desta administração, conseguiu revolucionar o futebol do Vitória, conseguiu que a equipa fosse a uma competição europeia, conseguiu potenciar jogadores que já deram alguns bons milhões de euros ao Vitória. O jovem Amaro, que foi agora jogar para o Qatar, acho que rendeu 10 milhões de euros ao Vitória. Depois da eliminação, sim. O discurso pode não ser um discurso muito atrativo, mas ele tem a sua forma de trabalhar e a verdade é que o Vitória até começou bem o campeonato, como eu vi, com um triunfo na Amadora ontem, num jogo que para ele também não foi um jogo muito conseguido. E eu tenho que reconhecer a minha admiração por um treinador que prescinde do seu posto de trabalho porque quer ter descanso mental. Não me passa pela cabeça outra coisa que não tenha sido ele ter sido invectivado, ameaçado. Já na época passada houve insultado, em que chega uma altura em que a situação muito complicada. As pessoas não conseguem aguentar. Olha, isso me permite já no plano contrário, olha, por exemplo, para o treinador que é o Luís Freire no Rio Ave, que está a cumprir a terceira época, não fez nenhuma aquisição. O Rio Ave não pode contratar futebolistas e ele continua ali a fazer um trabalho notável porque tem o apoio de fora. Então ontem deu para perceber, num jogo também debaixo de uma grande ventania, frente a uma equipa que também tem a sua qualidade, como é o Chaves, os adeptos não se cansaram de incentivar a equipa. Portanto, acho que o Moreno perde o posto de trabalho. Eu nem faço ideia se ele em breve voltará a treinar alguém, mas a forma como ele abordou o assunto e deixando o Vitória, a administração do Vitória à vontade para encontrar uma outra solução. Poderá ser César Peixoto. Temos ainda... César Peixoto? Já fica aqui uma ideia do que pode ser o próximo treinador do Vitória de Guimarães. Agora temos ainda muitos temas para abordar neste mercado. Desde logo, João Félix foi convocado por Diego Simeone para o jogo de hoje entre o Atlético de Madrid e o Granada. O internacional português faz parte do grupo de 23 jogadores chamados para a estreia do Atlético na Liga Espanhola nesta temporada. Uma presença de Félix que surpreende, até porque o avançado de 23 anos não teve direito a qualquer utilização durante a pré-época. Pelo contrário, foi possível confirmar a péssima relação entre Félix e Simeone. Nas redes sociais, o nome de Félix é mesmo o mais comentado entre os adeptos do Atlético. Há quem peça que o internacional português esteja colocado a aquecer desde o primeiro minuto de jogo. Outros sublinham que o ambiente não vai ser nada fácil para Félix no estádio do Atlético. Recordo que João Félix quer sair do Atlético de Madrid. Já declarou amor ao Barcelona e o Benfica mantém-se atento a toda a situação. No Sporting, Gyökeres viveu uma noite de sonho na estreia em Alvalade no campeonato. O reforço sueco apontou 2 golos em pouco mais de 1 minuto na vitória por 3-2 frente ao Vizela. De acordo com o jornal Record, os colegas de equipa ficaram encantados com a exibição de Gyökeres. O avançado de 25 anos foi o melhor do Sporting em vários parâmetros, foi quem mais rematou, cabeceou e acertou na baliza no jogo de estreia no campeonato. Além destes fatores,
Açores e Ócaras correu mais de 11 km frente ao Vizela e no final do jogo Ruben Amorim fez questão de elogiar um avançado que lhe parece que nunca está cansado. Já no Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição e Pepe são ausências confirmadas para o jogo de hoje frente ao Moreirense. Foram expulsos na derrota na Supertaça frente ao Benfica e não vão estar na estreia no campeonato. Desde que Sérgio Conceição assumiu o comando da equipa do Porto, o Futebol Clube do Porto venceu 5 dos 6 jogos inaugurais do campeonato. A exceção aconteceu em 2019-2020, precisamente na única vez em que jogou fora de casa na estreia e no Minho. Na altura, perdeu no terreno do Gil Vicente por 2-1. Agora, a condição de visitante repete-se e a equipa de Sérgio Conceição tem como principal objetivo mudar o desfecho num palco que é historicamente complicado. Eu recordo que nos últimos 9 jogos em Moreira de Cónegos, o Porto venceu apenas 3. É um jogo que começa às 6h45, vai ter acompanhamento ao segundo aqui na CMTV, tal como o Boa Vista Benfica, e estes são alguns dos temas em destaque neste mercado de hoje, que continua já depois de uma curta pausa. Até já. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. As you fade away.
Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But if you too long, it hurts so much, your eyes fade to gray. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Sérgio Conceição vai tentar evitar um castigo que poderá ser de 2 meses depois do comportamento com o árbitro Luís Godinho na Supertaça. A defesa do treinador do Futebol Clube do Porto vai alegar que o castigo deve ser enquadrado em protestos contra a equipa de arbitragem, punível com apenas um jogo e multa, e não por lesão da honra e da reputação. Neste cenário da lesão da honra e da reputação, a moldura de suspensão vai de 1 mês a 2 anos, até devido à reincidência de Conceição. Segundo as fontes contactadas pela CMTV, o período previsível de castigo com este enquadramento seria de 2 meses. O Conselho de Disciplina não terá em conta as 24 expulsões de Sérgio na carreira, só contam como agravantes para a punição os delitos na mesma época. O treinador do Futebol Clube do Porto não acatou a expulsão de Luís Godinho e exigiu falar com o árbitro. Dirigiu-lhe, segundo o relatório, palavras insultuosas e ofensivas que depois repetiu nas escadas de acesso aos balneários.
E posto isto, Sérgio Conceição e Pepe são ausências confirmadas no Futebol Clube do Porto para o jogo de hoje frente ao Moreirense. Foram ambos expulsos na derrota na Supertaça frente ao Benfica e não vão estar na estreia no campeonato. Desde que Sérgio Conceição assumiu o comando da equipa do Porto, o Futebol Clube do Porto venceu 5 dos 6 jogos inaugurais da prova. A exceção aconteceu em 2019-2020, precisamente na única vez em que jogou fora de casa na estreia e no Minho. Nessa altura, o Futebol Clube do Porto perdeu no terreno do Gil Vicente por 2-1. Agora, a condição de visitante repete-se e a equipa de Sérgio Conceição tem como principal objetivo mudar o desfecho num palco que é historicamente complicado. Nos últimos 9 jogos em Moreira de Cónegos, o Porto venceu apenas 3. O jogo começa às 6h45 e vai ter acompanhamento ao segundo aqui na CMTV. Futebol Clube do Porto que então começa o campeonato em Moreira de Cónegos, com essa certeza de que Sérgio Conceição e Pepe estão castigados, mas há muitas dúvidas em relação ao 11 que vai entrar em campo. Diogo Costa estará certamente na baliza, mas depois João Mário e Wendel podem voltar à titularidade na defesa, juntamente com Fábio Cardoso e Marcano. Meio campo com Gruitch e Eustáquio, nas alas Otávio e Galeno. Mais à frente, PP poderá ser o jogador no apoio ao avançado Taremi. Alain Varela é que já está neste momento a caminho de Portugal para reforçar o Futebol Clube do Porto. O médio de 22 anos partiu do aeroporto de Buenos Aires, na Argentina, no início da tarde de hoje. Em declarações aos jornalistas, Alain Varela assume o sonho de jogar na Europa, revela que não tem pressa em defrontar os compatriotas Otamendi e Di Maria, que jogam no Benfica, isto porque sublinha que o mais importante é conhecer os novos companheiros de equipa. Varela agradece ainda ao Futebol Clube do Porto por ter esperado pelos jogos do Boca Juniors na Taça Libertadores para concluir o negócio. O médio vai agora assinar contrato válido até 2028. Já Mehdi Taremi está irritado com as constantes sondagens que acabam por não resultar em nenhuma proposta concreta para a saída do Futebol Clube do Porto. O avançado iraniano quer resolver o futuro o mais rapidamente possível. O Inter era a equipa que mais dinheiro oferecia por Taremi, de acordo com a imprensa italiana. O vice-campeão europeu admitiu chegar aos 25 milhões de euros pelo jogador de 31 anos, mas ainda assim não há notícia de que tenha feito mesmo qualquer proposta oficial. O Futebol Clube do Porto só admite de perder o jogador por 30 milhões de euros. Além do Inter, também o Tottenham está interessado em Mehdi Taremi, depois da saída de Harry Kane para o Bayern de Munique. Já no Sporting, Gyökeres viveu uma noite de sonho na estreia no campeonato. No reforço sueco apontou 2 golos em pouco mais de 1 minuto na vitória por 3-2 frente ao Vizela. De acordo com o Jornal Record, os colegas de equipa ficaram encantados com a exibição de Gyökeres. O avançado de 25 anos foi o melhor do Sporting em vários parâmetros. Foi quem mais rematou, quem mais cabeceou e quem mais acertou na baliza no jogo de estreia no campeonato. Além destes fatores, Gyökeres correu mais de 11 km frente ao Vizela. Ora, no final do jogo, Ruben Amorim elogiou o avançado, que diz que lhe parece que nunca está cansado. E de nórdico para nórdico, é já oficial, Morten Hjulmand é reforço do Sporting. O médio dinamarquês assinou o contrato até 2028. Fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Na apresentação, o camisola 42 do Sporting disse estar muito entusiasmado por chegar a Alvalade. Hjulmand considera que assinar pelo Sporting é o grande passo que dá na carreira. Espera desenvolver-se e evoluir como jogador ao serviço da equipa de Ruben Amorim. Já treinou com os novos colegas de equipa. O Sporting paga ao Lecce 18 milhões de euros, mais 3 por objetivos, pelo médio dinamarquês de 24 anos. São os valores que, de resto, a CMTV noticiou ao longo dos últimos dias. Sporting, que agora está focado em garantir Zanoli. O italiano de 22 anos pretende sair do Nápoles para não correr o risco de ser suplente. O diretor de futebol do Sporting, Hugo Viana, vai focar-se agora neste negócio, depois de ter garantido a contratação de Hjulmand. O processo de Zanoli também se perspectiva difícil, isto porque o treinador da equipa italiana, Rudi Garcia, não quer deixar sair o lateral enquanto não tiver uma alternativa. Mas o Sporting mantém essa intenção de contar com Zanoli a título definitivo, embora não descarte um cenário de empréstimo com opção de compra.
Já Pedro Gonçalves está arrependido de ter reagido às críticas dos adeptos na internet. Segundo o Jornal Record, pode estar consciente de que não devia ter partilhado uma publicação onde ironizou com a reação de sportinguistas ao facto de ter sido colocado como hipótese para melhor em campo frente ao Vizela. Escreveu Pedro Gonçalves e passa a citar: obrigado pelo apoio, mais 3 pontos. Depois, acabou mesmo por apagar esta publicação. O Record garante que o jogador de 25 anos já está focado no jogo de sexta-feira com o Casa Pia. Um episódio que não coloca em causa o processo de renovação de pote com o Sporting. É um processo que está praticamente resolvido. No Benfica, Roger Schmidt afirma que Musa fez na Supertaça os melhores 45 minutos desde que o treina. O treinador do Benfica mostrou-se muito satisfeito com o desempenho do avançado croata. Refere que a qualidade do desempenho vai muito além dos golos marcados. Ainda assim, deixou muitos elogios ao avançado croata. Quanto à troca entre Morato e Otamendi na defesa, Schmidt afirma que optou pelo argentino porque fez dupla com António Silva na última época. Estão, por isso, muito habituados a jogarem juntos. Reitera ainda assim que não existem grandes diferenças entre as opções para o eixo da defesa. Apesar dessa boa pré-época de Morato, Schmidt lembra que tem de tomar decisões. Em relação a este início de campeonato, nesta antevisão do jogo com o Boa Vista, o técnico do Benfica defende que não existem favoritos. Apesar dos resultados recentes, considera que o Clube da Luz não parte com qualquer tipo de vantagem. Benfica que arranca assim o campeonato no Bessa, frente ao Boa Vista, e Roger Schmidt deve apresentar um 11 com Odisseias na baliza, a defesa com Bá, António Silva, Otamendi e Jurasek, no meio-campo Cockchu e João Neves, e depois mais à frente Di Maria, Aursnes e Rafa, no apoio ao avançado Petar Musa. É um jogo com início às 8h45 da noite e que terá também acompanhamento ao segundo aqui na CMTV. Roger Schmidt que admite convocar os reforços Trubin e Artur Cabral para o jogo de hoje frente ao Boa Vista. Os dois jogadores realizaram no sábado o primeiro treino com o plantel do Benfica. Ontem o técnico foi questionado sobre se já conta com eles para o arranque do campeonato. Roger Schmidt explica que os dois jogadores fizeram um treino e meio com a equipa, o que não é muito. Nesse sentido, revela que ainda vai decidir se os convoca já para o jogo com o Boa Vista. Realça que é preciso tempo para criar uma ligação com os companheiros de equipa e que quer que tenham um melhor início possível no Benfica. Roger Schmidt, que deixa ainda uma garantia, diz que não está pressionado a colocar os novos jogadores em campo. E por falar em pressa, o Benfica não tem qualquer tipo de pressa em contratar o lateral direito. A SAD, liderada por Rui Costa, ainda está a avaliar as opções. Ainda assim, primeiro é necessário transferir João Vítor. O brasileiro chegou a ser testado naquele lado da defesa, mas o Jornal Record avança que não convenceu Roger Schmidt. Por esse motivo, o Benfica quer vender João Vítor, depois de na época passada o ter emprestado ao Nantes. Assim, a procura por uma alternativa a Alexander Bá vai continuar até ao fecho deste mercado de transferências. Tal como a CMTV avançou, Costinha, jogador do Rio Ave, é uma hipótese. João Félix foi convocado por Diego Simeone para o jogo de hoje entre Atlético Madrid e Granada. O internacional português faz parte do grupo de 23 jogadores chamados para a estreia do Atlético na Liga Espanhola desta temporada. A presença de Félix surpreende, até porque o avançado de 23 anos não teve direito a qualquer utilização durante a pré-época. Pelo contrário, foi possível confirmar a péssima relação entre Félix e o treinador Simeone. Nas redes sociais, o nome de Félix é mesmo o mais comentado entre os adeptos do Atlético. Há quem peça que o internacional português esteja colocado a aquecer desde o primeiro minuto de jogo. Outros sublinham que o ambiente não vai ser nada fácil para Félix no estádio do Atlético. Eu recordo que João Félix quer sair do Atlético Madrid, já declarou amor ao Barcelona. O Benfica mantém-se atento a toda a situação. Isto porque há um negócio que pode ajudar o Benfica a garantir o regresso de João Félix. É que Paris Saint-Germain e Al Hilal já chegaram a acordo para a transferência de Neymar por 90 milhões de euros. Tal como revelamos aqui na CMTV, o craque brasileiro vai ser anunciado a qualquer instante como reforço de Jorge Jesus no Al Hilal. A CMTV sabe que o pai de Neymar já está em Riad há vários dias e que o Al Hilal oferece ao avançado brasileiro um contrato de 2 anos. Segundo o jornal francês L'Équipe, Neymar vai ganhar 160 milhões de euros nesse período. Com isto, fecha-se a porta da Arábia para João Félix, que continua sem solução no Atlético de Madrid. O Barcelona ainda é a hipótese, mas são várias as notícias a dar conta de que Xavi Hernández não quer João Félix. Cada vez mais em aberto
está a possibilidade de um internacional português voltar ao Benfica através de um empréstimo. Gonçalo Ramos está a ser muito criticado pela imprensa francesa depois da estreia no Paris Saint-Germain. O campeão francês não foi além de um empate sem golos em casa com o Lorient. O jornal L'Équipe atribui ao internacional português a pior nota do 11 do Paris Saint-Germain. Numa escala de 0 a 10, Ramos é o único a receber um 4. Já o Le Parisien fala em falta de eficácia por parte do antigo avançado do Benfica, embora elogie alguns pormenores de qualidade durante os mais de 90 minutos. Depois do jogo, Gonçalo Ramos deixou a promessa de que vai marcar na próxima vez que entrar em campo pelo Paris Saint-Germain. Também titulares foram Danilo, Vitinha e Ugarte. O antigo médio do Sporting mereceu muitos elogios de Luís Henrique, no treinador do Paris Saint-Germain. Paulo Catarro, já algumas críticas já para Gonçalo Ramos, ainda é muito precoce, já sabemos como é tudo isto, até pelos valores envolvidos, mas achas que é demasiado cedo para já começarem estas críticas ao avançado português? Não é uma questão de ser cedo ou tarde, é assim que as coisas funcionam. Um jogador que chega numa semana e passado 4 dias está a jogar com uma série de elementos que não conhece, com um treinador que tem ideias muito distintas daquelas que ele estava habituado, era muito complicado que pudesse logo fazer uma exibição de encher o olho. Mas isso é aquilo que eu dizia há pouco também em relação às redes sociais, isso faz parte. Se ele não jogou bem, e eu também acho que não jogou, que não fez realmente uma boa exibição, a análise tem que ser feita em relação a isso, não é por aquilo que ele foi, o valor que custou o seu passe ou pela promessa que ele tem de fazer mais do que os 109 golos de Pauleta. Não, o que interessa é a análise àquele jogo. E naquele jogo ele não esteve bem. Portanto, tem que se habituar a este tipo de crónicas e de análises quando não se joga bem. Normalmente, então, nestes países que têm uma imprensa muito incisiva, mesmo no plano desportivo, não perdoam realmente. E não jogou bem, a pior nota que havia para atribuir em relação aos jogadores que estiveram no Parque dos Príncipes do Paris Saint-Germain. João Queiroz, o facto de não ser, digamos, um peso pesado enquanto nome Gonçalo Ramos, comparando, por exemplo, com Harry Kane, que recentemente foi transferido para o Bayern de Munique, coloca algumas dificuldades em relação à visão da crítica sobre Gonçalo Ramos? Coloca, mas a conjuntura também não é favorável ao Gonçalo Ramos. O ano passado o Paris Saint-Germain começou a temporada com Neymar, Mbappé e Messi, este ano com Gonçalo Ramos, Asensio e Kang In Lee. Acho que é um bocadinho diferente e, portanto, o Gonçalo Ramos vai ter que se adaptar. Embora hoje haja notícias de que, em princípio, Mbappé pode voltar. Mas o que é facto é que o Gonçalo vai ter que treinar de outra forma e vai ter que se adaptar rapidamente ao Paris Saint-Germain para mostrar todo o seu valor. Antes disso, deixa-me dizer que, e falávamos há pouco de redes sociais, para mim foi estranho o Gonçalo Ramos ter saído do Benfica na segunda-feira e nem sequer ter felicitado o seu anterior clube pela conquista da Supertaça. Por exemplo, Aris Seferovic teve a oportunidade de fazê-lo, mas o Gonçalo Ramos vai ter que se adaptar e, portanto, vai ter que demonstrar claramente que justifica os 80 milhões de euros que, em última instância, o Paris Saint-Germain estará disposto a pagar pelo seu passe. Parece-me que nenhum jogador pode prometer golos. É verdade que ele no próximo sábado poderá fazer golos em Toulouse, mas se jogar, mas parece-me que é excessivo também a promessa do internacional português. Vamos ver se Gonçalo Ramos melhora a sua produção futebolística e se ajuda o Paris Saint-Germain a alcançar os seus objetivos numa liga francesa que eu penso claramente que poderá ser mais equilibrada do que as anteriores. E posto isto, Manuel Freitas, já te faço aqui companhia, tem essa sorte durante algum tempo, há já algum tempo, e sempre apontaste o Real Madrid como clube preferencial para Gonçalo Ramos. Achas que pode ter algumas dificuldades neste arranque, o antigo avançado do Benfica? Eu tenho de ter muito cuidado, porque já me quiseram crucificar por eu ter tido a coragem de dizer que o Paris Saint-Germain não é um dos maiores clubes do mundo. E não é, e continua a não ser. Não é por ter contratado o Gonçalo Ramos que vai ser maior. O Gonçalo Ramos foi para o Paris Saint-Germain, porque também, aparentemente, foi a única proposta
que apareceu ao Benfica, ele não vai deixar de ser benfiquista. Digo eu, Sim. lá para não ter dado os parabéns ao Benfica. Eu concordo contigo que o Paris Saint-Germain está longe de ser o Real Madrid, Se desde calhar logo pelo o estádio. rapaz está mais preocupado com outras coisas, mas ele não vai deixar de ser benfiquista Estava a treinar. com toda a certeza. Agora o futebol é igual em todo o lado. Quer dizer, estavam à espera de milagres. O Gonçalo Ramos chegou a Paris, tratou da vida dele, renovou, assinou. Quantos treinos é que terá feito com a equipa do Paris Saint-Germain? 2, 3, mesmo que tenham sido 4. Estavam à espera de milagres. Calma, Gonçalo Ramos é um excelente futebolista, mas não é nem Lewandowski, nem é Harry Kane. E na verdade, Harry Kane também se estreou, saiu do banco, mas começou logo com o pé frio também no Bayern. A carreira dele é uma carreira de pé frio, que ele não tem nenhum tipo. Mas não devia ter entrado, assinou na véspera, o que é que foi? Eu não queria desviar a conversa. Ele não tem nenhum título e na primeira oportunidade no Bayern não ganhou, continua-se a ganhar títulos. Os treinadores, muitos deles estão convencidos. E é por isso que eu acho, e fazendo aqui a comparação com a Alan Varela, que eu acho que se vai integrar mais rapidamente que aquilo que se possa pensar, acho muito bem que os treinadores têm algum tempo de adaptação. Novas ideias, nova forma de jogar, nova forma de conversar, outros companheiros. O facto de jogarem 3 ou 4 futebolistas na equipa do Paris Saint-Germain, que o Gonçalo Ramos conhece, nunca jogaram com ele. O Garte não era da equipa dele. O Renato Sanches... Desculpa? O Vitinha também não? O Vitinha também não. O Renato Sanches, quando se foi embora, devia estar num patamar diferente daquele em que estava o Gonçalo Ramos, devia ser júnior nessa altura, e o Danilo também nunca jogou com ele. E, portanto, é evidente que, perante a pressão de ter contratado um ponta de lança, o Luís Henrique, a primeira coisa que fez foi colocá-lo. Eu não estou a criticar o treinador, mas devia ter ponderado. Correu o risco de ser o pior em campo. Eu não sei, não vi o jogo. Acredito no L'Equipe, que é um jornal de referência. Deu-lhe a pior nota. Faz parte do futebol. Agora, se calhar tem que dar um bocadinho de tempo. Também tem que dar... O Pauleta, quando chegou, também teve esse percurso. Tem que dar um bocadinho de tempo. O Pauleta só fez uma coisa extraordinária. Foi quando se estreou pelo Bordeaux, foi a Nantes. O Nantes ganhou... O Bordeaux ganhou em Nantes 5-0 e o Pauleta só marcou 4 golos. Mas isso são coisas que acontecem. Não está em causa. Sim, mas em Paris, no início... Sim, mas no Paris também foi difícil. E o Paris Saint-Germain é um clube difícil. E o João Queiroz já fez muito bem a comparação entre o ataque que o Paris Saint-Germain tinha e que só deu para ganhar o Campeonato da França e acho que uma ou duas vezes a taça, com o ataque com que jogou. Não está em causa a qualidade da Asensio, que é o outro rapaz, que eu nem sei quem é. Kang In-lee. Quem? Kang In-lee. Jogador que fez a época passada no Mallorca. Sul-coreano. Sul-coreano, ok. Estás a ver? Mas foi é toda a contratado ao medida do Valência. Gonçalo Ramos, quer dizer, ele habituado a jogar com o Rafa, com o João Mário, com o Neres, e agora foi jogar com um sul-coreano e está bem com o Asensio. Portanto, não se precipitem. Mas o Asensio também não é nenhuma estrela. Sim, não é também aquele... É um bom patamar, futebolista, mas não é... Portanto, não se precipitem. Que isto é tudo muito fácil agora a tirar para as costas do avançado português que não marcou na estreia, lá porque custou 60 e tal milhões de euros. Tenham calma e deem tempo ao rapaz. Agora, se daqui, me disseres assim, daqui a 3 meses, e espero que não, até pela simpatia profissional que tenho pelo futebolista, não é mais nada do que isso, nem nunca falei com o Gonçalo Ramos, se daqui a 3 meses o Gonçalo Ramos não tiver a corresponder, pois corre o risco de viver a situação que qualquer futebolista, ainda por cima, ponta de lança vive, não é? Agora, calma, estavam à espera de milagres, calma. Acho que devem ter calma. E há outra coisa que é preciso dizer. Só para terminar aqui esta ideia em relação ao Paris Saint-Germain, que eu continuo a achar que está longe de ser esse clube fantástico. O Gonçalo Ramos fez bem em ter ido para o Paris Saint-Germain, se foi a única proposta que lhe apareceu e vai ganhar dinheiro e vai ser titular e vai ter possibilidade de marcar muitos gols. Tenho a certeza absoluta que se no próximo jogo jogar a Asensio, Gonçalo Ramos e Mbappé, as coisas vão ser diferentes. Logo veremos esse desempenho de Gonçalo Ramos nesse segundo jogo. Ele prometeu que poderia marcar já nessa segunda ronda da Liga Francesa. Temos muito para falar sobre o Benfica, mas vamos até ao Sporting e agora já é oficial. Morten Hjulmand é reforço do clube de Alvalade. O médio dinamarquês assinou o contrato até 2028. Fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Na apresentação, o novo camisola 42 do Sporting disse estar muito entusiasmado por chegar
Alvalade. Yulman considera que assinar pelo Sporting é um grande passo que dá na carreira. Espera desenvolver-se e evoluir como jogador ao serviço da equipa de Ruben Amorim. Já treinou com os novos colegas de equipa no negócio em que o Sporting paga ao Lecce 18 milhões de euros, mais 3 por objetivos, pelo médio dinamarquês de 24 anos. São os valores que, de resto, a CMTV noticiou ao longo dos últimos dias. João Queiroz, tal como estávamos a falar de Alain Varela em relação ao Futebol Clube do Porto, este é um reforço indispensável para o Sporting? Claro que sim. Qualquer equipa em Portugal que tenha ambições de chegar ao título tem que ter um jogador com estas características. O Benfica tem Florentino e João Neves, o Futebol Clube do Porto prepara-se para contratar Alain Varela, tem Gruitch, o Sporting de Braga tem Al-Musrati e o Sporting, do meu ponto de vista, estava órfão de um jogador destas características. O Morita, nem de perto nem de longe, apresenta esta capacidade para destruir o jogo no meio-campo. Tenho dúvidas, isto nunca se poderá comprovar, mas tenho dúvidas que aquele primeiro gol do Vizela com Yulman em campo tivesse surgido. Aquilo foi uma autêntica passadeira pelo corredor central até à baliza leonina, sendo que é um lance de baliza a baliza que já não existe, aquilo é de benjamins ou infantis. É verdade que o meio-campo, a linha média do Sporting fica mal, é verdade que o guarda-redes também não fica bem na fotografia porque não controla bem a profundidade, mas o Yulman é um jogador para encaixar ali como uma luva, e parece-me que Ruben Amorim vai trabalhar este jogador, vai potencializá-lo e vai aproveitar muito bem as suas capacidades, porque o Yulman que tivemos a oportunidade de ver através de alguns vídeos, e são vídeos que demonstram o seu talento no Lecce, é um Yulman que, numa equipa candidata ao título, numa equipa com outro tipo de expressão futebolística do ponto de vista ofensivo, tem toda a capacidade para se impor e arrumar, no fundo, ali o meio-campo do Sporting, conduzindo depois a bola para um companheiro. Olha, por exemplo, o Pote, dar sequência às jogadas do Sporting e, a partir daí, o Sporting criar situações de perigo com regularidade junto da baliza dos seus oponentes. José Manuel Freitas, foi a prova, este jogo frente ao Vizela, de que Yulman é necessário como pão para a boca para Ruben Amorim? Desde que saiu o Ugarte, para não ir mais atrás, porque Palhinha só há um, mas o Ugarte teve um... E segundo li na imprensa, o Luís Henrique ficou encantado com a exibição dele, porque realmente o Ugarte é um futebolista de enormíssima qualidade e é um jovem que está a crescer e todos acreditam que ele vai ser fundamental, não só no Paris Saint-Germain, mas na nova versão da seleção do Uruguai. O Sporting já vinha dando indícios mesmo na pré-época, independentemente das vitórias que conseguiu, que para mim tem o valor que tem, mas são importantes, é melhor vencer do que perder. Derrotar o quarto e o quinto classificado da Liga Espanhola, pelos números que foram, com as Mas exibições... o Sporting joga na Liga Espanhola ou é na Liga Portuguesa? Desculpa, estou a falar de jogos de preparação. Está bem, mas eu disse que não valorizava. Olha, querem birrar comigo, olha que bom. Olha que bom. Não, é que o Sporting joga na Liga Portuguesa. Olha que porta vens tu bater. Joga na Liga Espanhola. Liga lá, mas é para o Gonçalo Ramos para dar os parabéns ao Benfica. E independentemente desta provocação, eu disse que não valorizava mesmo muito os jogos de pré-época. O Sporting defrontou o quarto e o quinto classificado da Liga Espanhola. Ganhou por números evidentes e fez boas exibições. Independentemente disso, notou-se em determinadas fases do jogo que precisa de alguém com capacidade física, técnica e de percepção do jogo que permita equilibrar a equipa quando é confrontada com o ataque rápido ou o contra-ataque da equipa contrária. Eu, em relação a Yulman, eu vou manter o meu posicionamento. Só tenho lido boas referências ao futebolista e nem sequer, do meu ponto de vista, é a minha posição pessoal, nem sequer quis ver vídeos, porque os vídeos são só os highlights dos futebolistas. Como eu nunca vi nenhum jogo do Lecce, não vou pôr aqui a papaguear que o Yulman faz isto, ou faz aquilo, ou não faz. Fico caladinho, fico à espera para ver, como fiz com o Ióqueres e faço com outros futebolistas. Aqueles que eu não conheço, não vejo jogar, fico à espera de ver. E, portanto, a ideia que eu tenho das opiniões, e algumas de comentadores abalizados, de pessoas que conhecem bem o futebol italiano, é que que Yulman pode trazer ao futebol do Sporting o equilíbrio defensivo que a equipa necessita. Só tenho aqui um pequeno pormenor
que depois vou esperar para ver. É que o Lecce, ao contrário do Sporting, é uma equipa que passa no campeonato italiano a maior parte do tempo a defender, fechada no seu meio terreno. É evidente que quem defende está em vantagem. O Sporting tem um perfil de jogo completamente diferente. Como é que Yulman vai, para já perceber a ideia de jogo de Ruben Amorim, que não é muito normal. Ele jogava com 4 defesas, aqui vai jogar com 3, que é uma situação que não é muito normal. E, portanto, vai precisar de tempo de adaptação. Agora, que os indicadores provam que ele pode ser um reforço que o Sporting necessitava, sem dúvida nenhuma. De repente, deixou-se de falar para o Qatar no preço de Gyökeres, depois daqueles 2 golos frente ao Vizela. Mas Yulman também não é propriamente barato em relação à realidade portuguesa. Achas que tem necessariamente de responder logo bem o jogador dinamarquês? É o mais desejável por parte dos responsáveis e adeptos do Sporting, claro. Mas nem sempre o valor justifica que os jogadores entrem bem, como falámos há pouco do caso do Gonçalo Ramos. Eu acho que o Yulman, vamos ver aquilo que realmente vale, é um valor considerável realmente para um jogador ter este preço no seu passe. Já tem de ser muito bom jogador, era aquilo que eu dizia também de Gyökeres, porque a custar e a haver uma aposta tão fixa por parte dos responsáveis do Sporting nestes 2 jogadores, querem Gyökeres, querem Yulman, têm de ser realmente muito bons, porque senão haveria outras hipóteses, até porque o próprio Yulman esteve a ser bastante pressionado pela Lazio de Roma, que vai estar na Liga dos Campeões para ser o jogador da equipa romana. E achas que esta rotação que traz da Liga Italiana pode ser importante para um jogador? Pode ser importante, mas há um aspecto que o José Manuel sublinhou, e eu também concordo, que é realmente esta adaptação ao sistema do Sporting a jogar com 3 centrais. Porque é um elemento muito importante, é exatamente aquele 6 naquela equipa de Ruben Amorim. E ele no Lecce tinha, além de ser uma equipa com menos potencial ofensivo do que o Sporting, jogava muitas vezes mais a defender do que propriamente em movimentos ofensivos. No Sporting vai ter também de construir, coisa que o Ugarte e sobretudo o Palhinha faziam muito bem, lançavam rapidamente o Sporting para ações ofensivas. Vamos ver aquilo de que é capaz, mas 18 milhões mais 3 por objetivos é um preço que implica que seja realmente um jogador de grande qualidade, ou então andaram a ver os jogos e os vídeos errados. Traz ou não peso esta etiqueta do preço, João Queiroz? É assim, o preço vale o que vale. Quando um futebolista tem rendimento, nunca se questiona aquilo que custou. Eu lembro-me, por exemplo, há um ano falávamos aqui, noutros sítios, do preço do Auschwitz. 17 milhões, questionava-se se não teria sido muito. Hoje em dia, 17 milhões parece ter sido uma quantia irrisória para aquilo que o futebolista produziu. Há futebolistas que muitas das vezes custam 20, 22. Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, do Imbolá, no Futebol Clube do Porto. Sim. Veio rotulado de craque e ficou sempre condicionado por esses 22 milhões de euros. E o Raul Tomás, que custou 20 Exatamente, milhões, outro jogador, outro bom exemplo. Outro craque. Exatamente. Os Ferraris na claro. garagem. E, portanto, o Yulman, se tiver rendimento, 18 milhões passarão discretos. Se não tiver rendimento, evidentemente, se não se conseguir adaptar às ideias do treinador, ao clube, à cultura portuguesa, uma série de aspectos, evidentemente que se vai começar a questionar o seu preço. Muito bem, meus senhores, e como sabem, hoje há jogos do Campeonato Nacional, nomeadamente do Futebol Clube do Porto e também do Benfica. Já há 11 do Futebol Clube do Porto e podemos já lançá-lo com Diogo Costa na baliza. Depois o regresso de João Mário à titularidade no lado direito da defesa. Fábio Cardoso é quem substitui Pepe na companhia de Marcano. Wendel substitui também Zaidu no lado esquerdo. Meio campo mantém-se com Eustáquio e Gruites. Nas alas, Galeno e Otávio. E depois mais à frente, Pepe no apoio a Taremi. Aquele 11, precisamente, José Manuel Freitas, que tínhamos lançado como provável aqui na CMTV e que se confirma com as opções de Sérgio Conceição. Surpreende, ainda assim, o nível de mudanças que foi feito? Surpreende-me o parceiro de Taremi. Surpreende.
Ele não deverá ser o parceiro para jogar num 4-3-3 mais do que não sei se vai jogar em 4-4-2, mas não é a primeira vez que joga atrás do ponta de lança. Mas o Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto normalmente joga 4-4-2. Peço muita desculpa. Pode também com o Otávio, mas peço muita desculpa, está bem? Interromperam, mas peço muita desculpa. O Futebol Clube do Porto, a matriz é 4-4-2. Sim. É Taremi ou Evanilson, Taremi e Tony Martínez ou Taremi e Namaz, não é? Mas não é o PP. Mas não é 4-3-3. Pois é, por isso mesmo é que me surpreende. Se é um 4-3-3, é uma nova nuance das ideias de Sérgio Conceição, porque o normal, o Futebol Clube do Porto, é jogar 4-4-2. Eu estava à espera que o Futebol Clube do Porto jogasse com esta linha defensiva, particularmente o regresso de João Mário para libertar PP. Era a minha leitura. PP na ala, saía o Gruitch ou o Eustáquio e o parceiro no ataque de Taremi seria o Tony Martínez ou Namaz na mesma. Perante este cenário, vamos ver se o Futebol Clube do Porto vai jogar num 4-4-1-1, que é com o Otávio ou o PP nas costas do Taremi. Portanto, mas a matriz do Futebol Clube do Porto, desde há muito tempo, com o Sérgio Conceição, é 4-4-2, com 2 avançados. Taremi e mais outro. Portanto, surpreende-me um pouco só nesse sentido. Agora, se for um 4-3-3, era o que mais faltava se o Sérgio Conceição não avançasse para outras alternativas para tentar resolver os problemas, que é uma coisa que a informação que passou nos últimos dias é de que o treinador do Futebol Clube do Porto estava aborrecido, preocupado, desconfiado com o fraco rendimento ofensivo da equipa. Realmente, Taremi no jogo frente ao Benfica teve uma situação em que podia ter marcado gol, mas para o que é habitual, nem tanto, e que a mais visou a baliza dos encarnados foi enquanto, naquele período dos tais 30 minutos, foi Galeno. Portanto, até o próprio Namaz, que acho que é uma boa solução, se continuar a crescer enquanto futebolista, e não quer dizer que aquele jogo por lhe ter corrido mal não mereça continuar na equipa, mas essa é uma questão do treinador. Eu estava à espera de ver um Futebol Clube do Porto com algumas mudanças, mas com 2 homens no ataque. Vamos ver. Vou esperar para ver se é um 4-3-3, se é um 4-4-2, se é um 4-4-1. Já agora, números à parte, Paulo Catarro, Fran Navarro não está nem sequer no banco de suplentes. Por falar em falta de eficácia ou maior eficácia, há aqui algum descontentamento da parte da Sérgio Conceição? E continua a verificar-se que David Carmo não conta, pura e simplesmente, para o treinador mas está no banco, o David Carmo. Mas sem Pepe... Ele coloca sempre o pé esquerdo, dois canhotos, geralmente no Sérgio Conceição já explicou que não é muito fã. Independentemente daquilo que já aconteceu, aliás, vimos isso na época passada, aquilo que aconteceu, o David Carmo nunca foi opção. Portanto, pode estar no banco, sim senhor. O Zaidu também foi titular e hoje é o Wendel que está na posição de lateral esquerdo. Eu acho que o Futebol Clube do Porto pode muito bem transformar aquele esquema habitual dele, de Sérgio Conceição, num esquema mais próximo de um 4-3-3, com o PP na direita e com o Galeno à esquerda e Taremi no meio, e Otávio jogar à frente daquela dupla Gruitch e Eustáquio, porque Otávio realmente é o grande organizador do jogo do Futebol Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto beneficiou muito sempre, mesmo no final da época passada, quando Otávio jogou numa posição mais central, porque ele realmente tem uma visão de jogo e uma capacidade de passe que mais nenhum jogador do Futebol Clube do Porto tem. E PP tem também uma versatilidade que lhe permite ocupar muito bem aquela posição no lado direito, ou mesmo indo também muitas vezes para zonas mais interiores. Por isso vamos ver aquilo que vai passar-se. Também pode muito bem acontecer aqui, como dizia o Zé Manel, num 4-4-1-1, mas eu acho que aí não se extrai o potencial todo do futebol de Otávio. Eu acho que é isso que está nesta altura a faltar ao Futebol Clube do Porto. E por falar em faltar ao Futebol Clube do Porto, o João, não estará mesmo Sérgio Conceição no banco em Moreira de Cónegos. Que importância é que tem esta ausência de Conceição nesta estreia no campeonato? Bem, o trabalho do treinador julgo que estará feito a montante, mas é sempre importante para os jogadores verem o seu líder na sua área técnica e, portanto, depois daquilo que se passou em Aveiro, o Sérgio Conceição arrisca um castigo pesado, mais do que o tempo de duração. Eu continuo a bater na mesma tecla. Parece-me que a multa, que em Portugal costuma ser pecuniária, devia ser dura. Em Inglaterra, por exemplo, em maio, assistimos a uma rábula entre
entre Klopp e uma equipa de arbitragem. Klopp chamou tendencioso ao árbitro, apanhou 75 mil libras, ou seja, 86 mil euros, ou cerca de 86 mil euros de multa. Em Portugal parece-me que os clubes não têm intenções de mudar... Aqui é mais 86 euros. Exatamente. Os clubes não têm intenções de mudar as regras e, portanto, enquanto não mudarem a regra, vamos ver muito mais ações destas por parte dos treinadores nas suas áreas técnicas, prejudicando as suas equipas. Já agora, a propósito do 11 do Futebol Clube do Porto, eu tinha de memória, fui aqui confirmar, em Milão, é verdade, num jogo com características diferentes para a Liga dos Campeões, porque o Porto aí esteve muito mais recuado, esteve muito mais na expectativa, jogou com PP na direita, Galeno na esquerda e Otávio nas costas de Taremi, com Gruitch e Uribe na altura no meio campo. Portanto, Sérgio Conceição repete, parece-me mais ou menos essa fórmula. Um jogo em 50. Um jogo em 50, exatamente. Sempre a exceção confirma a regra. João, deixa-me aproveitar então essa deixa do castigo de Sérgio Conceição, do eventual castigo de Sérgio Conceição, que vai tentar evitar que esse castigo possa ser de 2 meses, depois do comportamento com o árbitro Luís Godinho, na Supertaça. A defesa do treinador do Futebol Clube do Porto vai alegar que o castigo deve ser enquadrado em protestos contra a equipa de arbitragem, punível com apenas um jogo e a tal multa de que davas conta, e não enquadrado em lesão da honra e da reputação. É que neste cenário a moldura de suspensão vai de 1 mês a 2 anos devido à reincidência de Sérgio Conceição. Segundo as fontes contactadas pela CMTV, o período previsível de castigo com este enquadramento seria de 2 meses. O Conselho de Disciplina não terá em conta na punição as 24 expulsões de Sérgio na carreira, só contam como agravantes os delitos na mesma época. O treinador do Porto, recordo, não acatou a expulsão de Luís Godinho, exigiu falar com o árbitro. Segundo o relatório, dirigiu-lhe palavras insultuosas e ofensivas que repetiu nas escadas de acesso aos balneários. Julgo que era sobre isto que querias falar, Paulo Catarro, há pouco, quando o João estava... Não necessariamente, mas posso falar perfeitamente sobre isso. Eu acho que depois do aquilo que lemos no relatório de Luís Godinho, e não tenho nada contra o treinador do Futebol Clube do Porto, mas se apanhar uma multa daquelas que, como nós estávamos a referir há pouco, e um jogo, isto é mesmo brincadeira. O futebol português, e por isso começa a ser compreensível porque é que a Liga Portuguesa deixa de ser transmitida, por exemplo, nos Países Baixos ou na Holanda, como gosta o nosso coordenador Pedro Carreira de referir, e em Inglaterra, como vai acontecer este ano. E quando andamos a falar em que vamos ter 300 milhões por ano de direitos de televisivos, se nós oferecemos estes espetáculos como aquele que vimos na Supertaça, e depois os castigos, se saírem, vamos ver aquilo que vai acontecer, se saírem, são aqueles a que estamos habituados. Isto não pode ser levado a sério. Não é? Isso é por demais evidente. Não pode ser levado a sério, desculpa lá, é que o Luís Godinho neste momento está a arbitrar o jogo na Arábia Saudita. Sim. Não pode ser levado a sério. Exatamente. E por isso mesmo... E o jogo do campeão. Depois, e se aquilo que foi dito pelo Sérgio Conceição, se corresponder à realidade, como foi escrito pelo Luís Godinho, se aquilo não é atentatório da honra, então já não sei o que é que será, não é? José Manuel Freitas, isto depende da qualificação que for dada, como estava aqui a explicar, mas prevês um castigo pesado para Sérgio Conceição ou achas que a ausência por 2 meses, por exemplo, não se justifica num caso destes? Primeiro deixa-me lá falar do Luís Godinho. Eu não vou qualificar a opinião do treinador do Futebol Clube do Porto em relação ao árbitro. Não vou qualificar. Vou dizer aquilo que sempre disse e que me deixou muito desapontado em relação ao seu desempenho na final da Supertaça. Na decisão da Supertaça. Acho que o Luís Godinho tecnicamente é um árbitro dos melhores cá em Portugal, mas a sua relação com o critério disciplinar descambou numa coisa inenarrável que depois tem reflexos em tudo aquilo que aconteceu durante o jogo. Relativamente à situação do treinador do Futebol Clube do Porto, como é que querem que não haja lesão da honra e da reputação? Se é através do relatório do árbitro que se sabe que o Sérgio Conceição, depois de ter dito o que disse no momento da expulsão, ainda no caminho dos balneários, foi reafirmar tudo. Não, já não foi no caminho, foi pior, foi depois da cerimónia protocolar. Pois, exatamente, já a caminho dos balneários, ou no corredor. Já tinha passado 15 minutos à vontade. Não é? Foi reafirmar toda a sua indignação, que é a dele, em relação ao trabalho do árbitro. E, portanto, eu percebo que o Futebol Clube do Porto
os seus doutos advogados queiram encontrar aqui uma estratégia que leve Sérgio Conceição a ser pouco penalizado. Eu tenho a mesma opinião em relação à que o João aqui emitiu, mas já a tenho desde há muito tempo. As pessoas dizem-me que não e sorriem, que não é com multas pecuniárias que se resolve o problema. É com multas pecuniárias, mas multas pecuniárias a sério, mas os clubes não querem. E, portanto, perante este cenário, volto também aqui a dizer o que já disse. Acho que Sérgio Conceição não vai escapar a um castigo largo e o mais prejudicado é o Futebol Clube do Porto, independentemente. Isso vamos ver, se vai ter um castigo largo. Não, independentemente daquilo que Vítor Bruno faz no banco do Futebol Clube do Porto, do seu histórico enquanto treinador principal, ter, creio que 10 vitórias e Ganhou apenas... sempre, acho eu. E um empate, 10 vitórias e um empate. Exato, eu acho que o último jogo acabou por não Só um conseguir a empate, foi vitória. no Santa Clara. Até aí foram sempre triunfos. E não estou a menosprezar tão pouco o trabalho de Vítor Bruno, só veio confirmar que ele assimila bem todas as ideias que a equipa técnica liderada por Sérgio Conceição tem, que ele consegue passar, independentemente da preparação do jogo, na hora dos 90 minutos, que é o que importa, consegue passar aos futebolistas a ideia do líder do grupo. Eu continuo a achar, e vou esperar para ver, o Paulo está mais cético do que eu depois deste cenário todo, eu acho que o Sérgio Conceição não vai escapar de um castigo mais pesado que o normal e não estou a olhar para o histórico dele em termos do afastamento em 14 jogos no Campeonato Português, não. Só me estou a concentrar concretamente no que aconteceu na final de Aveiro. Eu acho que a SAD do Futebol Clube do Porto é a mais prejudicada, porque tem um treinador em que acredita, um treinador de sucesso, que lhe dá resultados, mas que agora vai estar afastado do banco durante muito tempo. E, voltando a reafirmar aquilo que eu acho de Vítor Bruno, o treinador principal é o treinador principal. O treinador principal. É o treinador principal. Claro, E o é treinador evidente. principal que não estará hoje no banco em Moreira de Cónegos, nesse jogo que tem início às 6h45 e que, recordo, terá acompanhamento ao segundo aqui na CMTV. Ora, num negócio que pode ajudar o Benfica a garantir o regresso de João Félix, Paris Saint-Germain e Al Hilal chegaram a acordo para a transferência de Neymar por 90 milhões de euros. Tal como revelamos ontem na CMTV, o craque brasileiro vai ser anunciado a qualquer instante como reforço de Jorge Jesus no Al Hilal. A CMTV sabe que o pai de Neymar já está enriado há vários dias, o Al Hilal, que oferece ao avançado brasileiro um contrato de 2 anos e, segundo o jornal francês L'Équipe, Neymar vai ganhar 160 milhões de euros nestes 2 anos. Além de Neymar, a CMTV sabe que também Mitrovic, avançado do Fulham, está perto de reforçar o Al Hilal. Com isto tudo, fecha-se a porta da Arábia para João Félix, continua sem solução no Atlético de Madrid. O Barcelona ainda é hipótese, mas são várias as notícias que dão conta de que Xavi Hernández não quer João Félix. Cada vez mais em aberto está a possibilidade do internacional português voltar ao Benfica através de um empréstimo. E hoje, João Félix foi convocado por Diego Simeone para o jogo entre o Atlético de Madrid e o Granada. O internacional português faz parte do grupo de 23 jogadores chamados para a estreia do Atlético na Liga Espanhola desta temporada. A presença de Félix surpreende, até porque o avançado de 23 anos não teve direito a qualquer minuto de utilização durante a pré-época. Pelo contrário, foi possível confirmar a péssima relação entre Félix e Simeone. Nas redes sociais, o nome de Félix é mesmo o mais comentado entre os adeptos do Atlético. Há quem peça que o internacional português seja colocado por Simeone a aquecer desde o primeiro minuto de jogo. Outros sublinham que o ambiente não vai ser nada fácil para Félix no estádio do Atlético. Recorde-se que João Félix quer sair do Atlético, já declarou o tal amor ao Barcelona. O Benfica mantém-se atento a toda esta situação. João Queiroz, vou começar aqui pelo facto de ser convocado por Diego Simeone. É algo que surpreende esta convocatória de João Félix para o jogo de hoje. O que é que pretende aqui o treinador do Atlético de Madrid? Pretende oferecer um presente envenenado ao João Félix. Eu estou muito crente de que o João vai mesmo aquecer e até terá direito a uns minutos para ouvir uma forte vaia da afición do Atlético, que vai estar presente em grande número, 65 ou 68 mil adeptos, nas bancadas do Metropolitano. Achas que chegou a esse nível a relação entre os dois? Depois das palavras também do João, demonstrando amor ao Barcelona, que é um rival do Atlético de Madrid, com tudo aquilo que os dirigentes, mas sobretudo o treinador Simeone tem dito sobre o João Félix. E o que é que o Simeone disse do Barcelona?
Pois, não disse nada. Não disse? Então não disse que era o clube indicado para o João Félix ir jogar? Não, mas não disse nada em termos nos últimos dias, não tem dito nada. Sim, mas em relação, foi ele que abriu a porta do Barcelona. Sim, e talvez seja o clube para onde o João Félix irá mesmo jogar. Temos informações de que há negociações muito avançadas, isto é quase que uma evolução hora a hora, mas parece-me que há evoluções avançadas entre o Barcelona e o Atlético de Madrid para que o jogador possa ser emprestado. Talvez Diego Simeone não goste muito dessa ideia. Continua, lá está, a dar uma no cravo e outra na ferradura. O Barcelona também se fala que não é propriamente o maior fã de João Félix, segundo as notícias que chegam da Catalunha. Isso não corresponde à realidade. Não, a verdade é que mandou lá à porta. Sim, e não é só E o Laporta é amigo do Jorge Mendes e o Jorge Mendes é amigo do Presidente. E pode haver aqui uma tentativa do Xavi, lá está, a fazer-se um bocadinho difícil para também facilitar as negociações. E o Barcelona, sobretudo, está a fingir que não tem nada a ver com isto, que é para ver se as coisas se conseguem, porque dinheiro não há muito em Barcelona, como se sabe, não é? Não, fala-se inclusivamente... Até há dias não conseguiam inscrever os jogadores. Inclusivamente, na semana passada, o Jorge Mendes fez uma proposta aos dois clubes para troca por troca, sem dinheiro envolvido, o João Félix pelo Ansu Fati. Sim, mas parece-me e o Atlético Madrid... Continua na ordem. Não, mas parece-me que não está em cima da mesa o nome do Fati. O Atlético Madrid rejeitou liminarmente essa possibilidade, até porque eu acho que ficaria a perder, não é? Porque eu acho que o João Félix é um jogador mais completo nesta altura do que o Ansu Fati. E não tem o problema de lesões que teve o Ansu Fati. Quem fica a ganhar com esta convocatória de João Félix para o João Félix não é seguramente. Eu tenho dúvidas que ele vai jogar. Agora que ele vai aquecer, isso não tenho quase. Eu recordo que são 23 chamados. Sim, não tem necessariamente de ir para o banco, mas está na lista. Mas eu acho que em Barcelona, em Espanha já são os 23 jogadores, como no Mundial. Colocam todos, acho eu, no banco. Portanto, se ele for deverá ouvir das boas daquelas bancadas e, sobretudo, daqueles ultras do Atlético de Madrid que não estão, obviamente, nada satisfeitos com isto. Agora, este é um processo que eu também acho que será sempre muito complicado que acabe com ele como jogador do Benfica. Agora, com o Barcelona também é muito complicado. Mas porque é rival do Atlético de Madrid. As preferências quer do jogador, quer do empresário seria realmente resolver com o Barcelona. Vamos ver se nada se desbloquear. Obviamente que uma das saídas pode ser mesmo o Benfica. Há aqui algo de maquiavélico nesta convocatória? Então não há. Mas antes disso eu gostava de dizer uma coisa. Eu aceito e respeito todas as notícias. Eu não consigo perceber, estou farto aqui de pensar como é que o Neymar, indo para o Al Hilal, abre a possibilidade do João Félix ir para o Benfica. Fecha-se a porta da Arábia, desde logo. Está bem, mas também se fecha a porta do Barcelona ao Neymar. Certo. Porque havia essa possibilidade, ao Neymar ou ao João Félix. Mas havia a possibilidade forte também de João Félix rumar à Arábia, correto? Mas o Barcelona não, mas isso aí não tem dinheiro para o Neymar. Mas calma. Não vamos misturar as coisas. O Al Hilal propôs, e bem, ao Atlético de Madrid pagar 15 milhões de euros por um empréstimo e pagar os salários do João Mário por uma época. O João Félix. Do João Félix. Estou a pensar no João Mário do Futebol Clube do Porto, que regressa hoje, e é uma boa notícia para o futebol português. A questão é que, quando o Atlético de Madrid percebeu que era o Al Hilal que queria o jogador como emprestado, empréstimo não. Queremos vender o passe. E nem o Al Hilal estava interessado, e muito menos o João Félix, que ia um ano para a Arábia Saudita para tentar relançar a carreira e depois voltar à primeira forma. Portanto, a porta da Arábia Saudita ficou logo aí fechada. Mas isso, José Manuel Freitas, deixa-me só insistir nesta ideia, já que fizeste essa pergunta e eu posso tentar responder. Isso já foi depois de João Félix ter declarado um amor ao Barcelona e, portanto, essa porta do Barcelona não ficou imediatamente assegurada para João Félix, já que depois houve essa possibilidade séria de rumar à Arábia Saudita. Ou seja, acredites tu ou não, a porta do Barcelona tem estado desde sempre entreaberta. E o que diz o Xavi... Mas para o João Félix. Para o João Félix. O que diz o Xavi, o que dizem os jornalistas do Mundo Deportivo e do Sport, o que dizem os jornalistas do AS e da Marca, não corresponde à realidade. Porque nos Mentideiros, o Jorge Mendes tem estado a trabalhar com o Laporta e com o Cerezo para ver se encontrou aqui uma solução. Nas últimas horas, ainda no fim de semana, eu estive aqui do sábado à noite, se falava que o Barcelona
que o João Félix não tinha hipótese nenhuma de ir para o Barcelona porque podia ir para lá o Neymar. A partir do momento em que o Neymar vai para o Al Hilal, a porta abre-se mais um bocadinho. É que o Barcelona só podia ter o Neymar se ele rescindisse contrato com o Paris Saint-Germain e entrasse a custo zero. Exato. E, portanto era uma coisa que... como eu sempre tenho suportar dito... o ordenado também não é... Como eu sempre tenho dito... Coitado que vai ganhar só 80 milhões por ano. Vamos ver como é que isto acaba. Vamos ver como é que vai ser a situação do João Félix. Eu continuo a acreditar que ele, com pena do futebol português, estará mais perto, nem a possibilidade de sair, porque também ele pode chegar a não aparecer nada e ter que ficar no Atlético de Madrid, que seria extraordinariamente doloroso para ambas as partes. Mas eu não esquecer o que é que eu e, portanto, continuo a achar que, se é possível colocar esta questão, o João Félix será bastante mais próximo do Barcelona do que do Benfica. Relativamente a esta questão maquiavélica, como é evidente, Diego Simeone tem a faca e o queijo na mão, é o todo-poderoso, o soberano, que pode escolher até o João Félix para ser titular hoje. À partida, o Atlético de Madrid é favorito, claramente favorito, frente ao Granada, mas se as coisas estiverem a correr mal e o João Félix estiver a aquecer há 45 minutos, que corre esse risco se for para o banco, ou se estiver no banco, ou mais, porque em cima da hora pode ter um problema qualquer a descer do autocarro e dizer dói-me aqui e não tem condições de jogar. Se calhar era isso que eu faria, porque isto é mesmo estar a gozar com a cara do João Félix, mas o treinador é que manda. Se as coisas não estiverem a correr bem, está ali o bode expiatório indicado, que é aquilo que querem. Aquilo que Simeone quer é aligeirar a carga, sacudir a água do capote e o odioso da questão fica todo em cima do João Félix. Do meu ponto de vista, isto não se faz. Isto não se faz. Não se faz ao cidadão, mas particularmente ao futebolista profissional, que, independentemente de ter tido alguns desatinos com o treinador, não merece que lhe estejam a fazer isto. Aquilo que eu mais gostava, agora é a outra parte da questão, era que o Simeone tivesse coragem de colocar o João Félix a titular e que o Atlético de Madrid ganhasse por 5-0 e ele marcasse 4 golos. Isso é que era de campeão, já que é assim que deve ser tratado o senhor Cholo Simeone, é o campeão, o Tarzan, devia hoje agarrar e colocar o João Félix na equipa titular. Porque das duas, uma. Ou acaba com ele de vez, ou ele torna-se um herói. Porque isto não se faz. Isto é mais do que maquiavélico. Isto é uma coisa sem nexo e sem explicação absolutamente nenhuma. João, a verdade é que estamos no dia 14 de agosto. Já passaram vários dias desde que começou este problema de João Félix com o Atlético de Madrid. À medida que nos aproximamos do fecho do mercado, não chega a hora de ser a possibilidade do Benfica para João Félix? Eventualmente poderá chegar. Acredito que a opção mais viável será sempre o Barcelona. Mas se isso não for possível, dentro do tempo útil, até ao dia 31 de agosto, é muito mais aceitável, quer para o jogador, quer para o Atlético de Madrid, tê-lo um ano a jogar no Benfica. Depois, como é que se suportará ou como é que se desenhará essa engenharia financeira, não sei. Sim, com o próprio jogador, se calhar, também tem que pensar em reduzir o seu ordenado. Mas para o jogador estar em atividade será muito mais interessante poder vir um ano para Lisboa do que ficar no Atlético e passar completamente ao lado da época, ainda para mais sendo uma época de campeonato da Europa. Se ele não perceber isso, agora eu acho difícil é que o Benfica pague 7 milhões limpos. Sim, não, que é o que ele recebe em parece-me estar Madrid, completamente fora de se o negócio fosse só feito no final do mês, daqui a quanto tempo é que o João Félix começa a jogar? Ele não pode estar em condições de jogar. Ele não pode estar em condições de jogar. Até porque o Atlético quer 22, que é os 15 do empréstimo. Em alguns dias começa a treinar bastante cedo, portanto. Sim, mas Estou aqui a brincar, porque mas colocam-me a treinar a horas madrugadoras. Que é outra coisa. O Atlético quer 22 milhões, que é os 15 milhões do empréstimo, mais uma equipa que paga os 7 milhões do ordenado. Eu acho quase impossível um futebolista treinar sozinho, treinar melhor do que se estiver com o grupo todo. Não, e depois tem outra coisa, mas aquilo não é treino, aquilo é correr, aquilo é... E o João Félix... Também foi o que a gente viu, só. Não, mas aquilo ele estava a recuperar de uma lesão, mas ele agora está a treinar de manhã. Está a treinar de manhã, portanto não deve estar a fazer coisas do outro mundo, que há coisas que só se fazem em grupo. E, portanto, o João Félix não pode estar, para já, no plano mental, pronto para jogar, seja lá onde for. E depois, no plano físico, então, ele teve na digressão, só fazia aquelas corridinhas. Foi passear. Ao México, à Ásia, a Coreia do Sul. Paulo, estavam a falar de um pormenor
digo eu que pode ser um pormenor, pode ser um por maior, mas é que João Félix tem sido muito elogiado que às vezes joga melhor na seleção do que propriamente ao serviço do Atlético de Madrid. Porquê é que será? E a questão é que há aqui jogos já em setembro e João Félix está completamente parado. Não há aqui um comboio que João Félix também pode começar a perder em relação à prova que vem no próximo ano. O grande objetivo do João Félix é fazer uma época que lhe permita estar no Campeonato da Europa para depois aí poder então realmente dar o salto na sua carreira que ele pretende. Agora, acho muito complicado, nem seria compreensível que o João Félix fosse convocado para, com este selecionador, para os próximos jogos. Mas, quer dizer, eu acho muito incompreensível. Sim, mas também já me habituei a que no futebol português tudo é possível. Portanto, porque ele não pode estar em condições de jogar, essa é a realidade. Por tudo aquilo que fez, por tudo aquilo que não treinou, não treinou com a equipa, não fez jogos nenhuns. Portanto, não pode de repente surgir na seleção. Assim, por amor a isso. Quer dizer, acho eu. O Sérgio falava de uma coisa. Mas se estiver enganado também estarei aqui para dar a mão à palmatória. O Sérgio falava de uma coisa que também é importante. Porquê é que o João Félix rende mais na seleção? Porquê é que será? Porque também tem melhores jogadores ao lado. Tem melhores jogadores com ele, joga, tem um ambiente favorável. As pessoas acarinham. Eu sei que toda a gente olha para o João Félix, ele é uma prima-dona, é uma grande vedeta, mas deem-lhe a bola, que ele resolve as coisas, que é o que outros querem fazer e não conseguem. Foi o melhor jogador português no último Mundial. Claro, claramente. Muito bem, mas, tirando o Gonçalo Ramos. Voltaremos a falar do Benfica, mas vamos até ao só fez Sporting, neste caso em específico a Gyökeres, que viveu uma noite de sonho na estreia pelo Sporting. O reforço sueco apontou 2 golos em pouco mais de 1 minuto na vitória por 3-2 frente ao Vizela. São imagens que estamos agora a ver. De acordo com o Jornal Record, os colegas de equipa ficaram encantados com esta exibição de Gyökeres. O avançado de 25 anos foi também o melhor do Sporting em vários parâmetros. Foi quem mais rematou, quem mais cabeceou e quem mais acertou na baliza. Além destes fatores, Gyökeres correu mais de 11 km frente ao Vizela. No final do jogo, Ruben Amorim elogiou o avançado, que lhe parece que nunca está cansado. Surpreendeu-te, João Manuel Freitas, esta estreia de Gyökeres? Quer dizer, surpreendeu-me. Eu não estava à espera de tanto. Já tinha percebido algumas coisas nos tais 2 jogos. Que ali para o meu querido amigo João Queiroz não conta para o Totobola, porque o Sporting não joga na Liga Espanhola, e é verdade, não joga. Podia jogar, mas não joga. Mas foram 2 jogos em que o Gyökeres foi muito intenso. O primeiro em que jogou até marcou, com a Real Sociedade, e fez um jogo muito mais efetivo no ataque à baliza. No outro, com o Villarreal, eu achei que ele até jogou bem melhor, apesar de não ter marcado nenhum gol. E, portanto, eu tive sempre o cuidado de me proteger, porque eu não conhecia o futebolista. Volto a dizer, os highlights só mostram as melhores coisas que os futebolistas fazem, e esse é o material com que muitas vezes os empresários se socorrem para tratar do futuro dos futebolistas. Esperei pelo jogo oficial, e depois de ter visto, mesmo durante a segunda parte, em que o Sporting perdeu a sua eficácia, a sua eficiência, o controle do jogo, a forma apelativa como o evidenciou no primeiro tempo, o Gyökeres nunca parou, realmente foi sempre daqueles mais preocupado em atacar a baliza contrária, em criar situações de desequilíbrio, em avançar para a baliza, em servir os companheiros e fazer aquilo que ele melhor sabe, que é chutar à baliza. Portanto, nesta altura, sem ponta de exagero e com a convicção de que não vou falar, posso dizer, sim, o Sporting tem jogador. Tem o futebolista que necessitava. E quanto mais entrosadas tiver a equipa com ele, acho que o Sporting vai beneficiar muito mais. Só tenho aqui uma dúvida, que também já emiti no sábado à noite, e não tem nada a ver com a provável entrada de Ullmann na equipa. É que tipo de Sporting funcionará no ataque quando jogar com Trincão e Pote, ou quando jogar Trincão ou Pote, ou Edwards e Paulinho. São 2 situações completamente diferentes. Acho que se percebeu, independentemente do Sporting ter chegado aos 3-2 com a participação de Paulinho, que foi determinante para a resolução de uma coisa que parecia estar já muito complicada. O Gyökeres evidenciou-se muito mais, do meu ponto de vista, na primeira parte, jogando sozinho lá no ataque, apesar de ter por perto Pote e Trincão.
Paulo Cotarro, aproveitando este lance do José Manuel Freitas, além dos 2 golos na primeira parte, naturalmente, Gyökeres também está envolvido no terceiro, quando o Paulinho já está em campo e que aparece um pouco mais solto na área devido à forte marcação em Gyökeres. É algo que pode ser aproveitado também por Ruben Amorim? Pode, mas há também ali muitas falhas defensivas por parte do Vizela, nomeadamente o seu guarda-redes, que poderia ter resolvido aquela questão. Quando estamos nos últimos segundos, é isso que normalmente faz a diferença entre as grandes equipas e as outras que o não são. Mas deixa-me só referir o que achei alguma piada ao facto de teres dito que os jogadores do Sporting ficaram encantados com Não sou eu, não recordo. Com a primeira parte do Gyökeres na frente ao Vizela, porque, com todo o respeito pelo Paulinho, com os golos que Paulinho muitas vezes não consegue concretizar e que parecem feitos, e este chega aqui de repente, quando parece estar marcado, desenvencilha-se os defesas adversários e faz 2 golos num minuto. Claro que qualquer companheiro fica encantado porque ele realmente oferece muitas outras soluções que o Sporting não tinha, e acho que vai ser um elemento determinante durante a temporada, assim a equipa consiga acompanhá-lo. João, houve uma diferença de agressividade da parte do Vizela da primeira para a segunda parte. Estavam preparados, não estavam, neste caso, preparados para a força física de Gyökeres, e fica este cartão de visita para os restantes adversários no campeonato? Não, viu-se imediatamente, até pela forma como o ponta de lança sueco que o Sporting contratou conduz a bola, que é um extraordinário jogador. O modo como no primeiro gol tira os adversários da frente de calcanhar e remata cruzado, e a forma como transporta a bola alguns metros e depois desvia de 2 adversários e coloca de forma seca no poste mais distante, é claramente uma excelente contratação. Agora, parece mais do que o Vizela passar a ser agressivo, eu percebi foi uma falta de agressividade ou uma perda de agressividade por parte do Sporting. O Sporting adormeceu, desconcentrou-se. Eu referia-me em específico ao recurso à falta, até da parte dos defesas centrais, que passaram muitas dificuldades em disputa de bola direta com Gyökeres. Sim, mas vejamos, no primeiro gol não há ali recurso à falta possível, porque o recurso à falta ali naquele caso é... A segunda parte é que foi mais agressiva. Apesar da bola lhe ter sido entregue por um defesa. Sim, vão 2 contra 2, se alguém faz falta... São ações dentro da grande área, claro. Que a falta é penalti. Exatamente, parece-me que... Podem ter, evidentemente, corrigido isso, mas o jogador sueco foi absolutamente determinante e, aliás, corroboro da ideia do Zé Manel. Acho que no próprio gol do Paulinho ele tem presença na área, é ele que incomoda aqueles 2 defesas centrais. É verdade que o guarda-redes fica na baliza, como o Paulo referiu. Coates também já era opção nessa altura. Coates já era opção no ataque, mas ele é absolutamente determinante. Não deixa de ser um detalhe também curioso, mesmo com Gyökeres e Paulinho. Sim, mas Coates lá foi para o seu posição. Sim, já tínhamos referido aqui esse aspecto também, que o Coates seria sempre a opção nos jogos mais complicados para o Sporting. Agora, ele incomoda muito e, portanto, acaba por ser determinante nesta vitória do Sporting, porque está presente nos 3 golos. José Manuel Freitas agora é Gyökeres e mais 10 na equipa do Sporting, e pode beneficiar Paulinho desta sombra do avançado sueco? Essa é que é para mim a minha dúvida do Sporting, que é como é que o Sporting vai jogar no ataque. Se joga num 3-5-2, numa espécie de um 3-5-2, com Gyökeres e Paulinho, com os 2 médios alas no apoio à função atacante e com os interiores, Trincão ao pote, Morita. O problema do Sporting na segunda parte do jogo é que, independentemente de não ser um futebolista vocacionado para aquela função, Daniel Bragança cumpriu bem a sua função de 6. Mais do que Morita, que é um jogador com uma propensão muito ofensiva e que jamais, do meu ponto de vista, poderá ser alternativa a Ilman quando este não puder jogar. E, portanto, a minha dúvida é perceber se o Sporting quer manter o 3-4-3 tradicional de Ruben Amorim com Paulinho ao lado de Gyökeres, ou se quer transformar a equipa num 3-5-2. Quer dizer, a realidade deste jogo com o Vizela, tendo em conta aquilo que o vazio de ideias que a equipa evidenciou na segunda parte, disse-nos que a resolução do problema foi com Paulinho e também com o Coates que o Sporting resolveu a questão. Mas os primeiros minutos, particularmente os 20 minutos iniciais, foram arrasadores. Deixa claro
que o Gyökeres sozinho, da posse da bola, tem capacidade técnica, que é uma coisa que valoriza muito, do meu ponto de vista, a observação que eu faço dele, que ele atira para o golo com facilidade, já se tinha percebido. Agora, que ele tem, junto à componente técnica, que nem todos os pontas de lança têm, ele fez 2 golos com características diferentes. O primeiro, como já foi aqui referido, em que desvia a bola dos adversários, passando-a por trás da perna, e depois a outra que foi cavalgando na lateral e enquadrou-se com a baliza e fez o golo. Portanto, é aquilo que o Sport... Eu acho, muito sinceramente, acho que em situações de alguma dificuldade, como aconteceu na noite de sábado em Alvalade, com o Sporting empatado, que o Sporting... Como é que eu ia dizer isto? Eu acho que a tendência do Sporting vai ser para Paulinho não ser titular. Certo. É a minha leitura, olhando para o que aconteceu no sábado. Mas que Paulinho vai ser um futebolista determinante e um apoio forte de Gyökeres, parece-me indiscutível. João, já tirou para canto o preço do Gyökeres com esta estreia? Começa a atirar para canto. Aquilo que dizíamos há bocado do Human encaixa perfeitamente no Gyökeres. Se ele mantiver este rendimento, para já, é o melhor marcador da Liga, 2 golos numa jornada. Se mantiver este rendimento, evidentemente ninguém se vai recordar dos 25 milhões de euros que praticamente o Sporting teve que desembolsar para contar com os seus serviços. E eu acho que tem condições para fazer muitos golos. Na Liga Portuguesa, a maior parte das equipas, excetuando os 4 principais clubes, têm uma postura muito defensiva, joga sempre muito recuada, e já se percebeu que este ponta de lança sueco, num curto espaço de tempo, ou num curto espaço de terreno, consegue, e de tempo também, mas num curto espaço de terreno consegue resolver muitos problemas ao Sporting. Portanto, vai inevitavelmente marcar muitos golos, e, portanto, marcando muitos golos, essa situação do seu preço vai se dissipar. Vão moldar-se as equipas, Paulo Catarro, em relação à defesa por causa de Gyökeres, e isso pode libertar alguns outros jogadores que têm arte para o golo no Sporting? Não sei se vão moldar para alterar completamente aquilo que é o esquema defensivo habitual das equipas, mas vão ter que ter muita atenção sobre este jogador. E qualquer dos adversários do Sporting terá de ter enorme atenção sobre este jogador, porque, além do mais, tem uma capacidade física, além da técnica e da velocidade. Ele de costas para a baliza. E tem uma capacidade física que lhe permite realmente arrancar, e é muito complicado agarrá-lo, mesmo em falta. Por isso, isso obviamente que vai levar a que haja uma atenção muito específica e muito particular sobre Gyökeres a partir de agora. Depois deste cartão de visita, então... Fica o cartão de visita de Gyökeres nesta vitória por 3-2 do Sporting frente ao Vizela. Voltamos ao Benfica, que não tem pressa em contratar um lateral direito. A SAD, liderada por Rui Costa, está a avaliar as opções. Ainda assim, primeiro é necessário transferir João Vítor. O brasileiro chegou a ser testado naquele lado da defesa, mas o Jornal Record avança que não convenceu Roger Schmidt. Por esse motivo, o Benfica quer vender João Vítor, depois, na época passada, o ter emprestado ao Nantes. Assim, na procura por uma alternativa, Alexander Bá vai continuar até ao fecho do mercado de transferências. Tal como a CMTV avançou, Costinha, do Rio Ave, é uma hipótese. Pode estar, Paulo Catarro, a ser marinada esta situação de Costinha? É certo que o Benfica vai mesmo contratar um lateral direito, ainda até o final do fecho desta janela de transferências. Quanto à possibilidade de ser Costinha, já foi mais real. O Roger Schmidt estará mais inclinado para ter um jovem jogador também do mercado do norte da Europa, que ele aprecia bastante, e poderá ser daí que virá também um lateral direito para concorrer com Alexander Bá. Mas estamos com uma tendência nórdica agora nos reforços para Portugal. Porque o que é certo é que os jogadores, quase todos, vamos ver o que é que rendem esta época, Sheldrup e... Não queres dar mais nenhuma pista do país também, nem do clube? Também ainda não tenho essa informação, mas é muito possível que venha mais um nórdico como lateral direito. João Queiroz, é um dossiê muito importante ou nada urgente na parte do Benfica, este lateral direito? Eu penso que será urgente, porque, vejamos, o ano passado o Alexander Bá lesionou-se no jogo frente ao Futebol Clube do Porto. E esteve praticamente fora até ao final do campeonato. Só apareceu
ao mais alto nível no último jogo da época, frente ao Santa Clara. É, aliás, de Bá o cruzamento para o primeiro gol de Gonçalo Ramos, e uma equipa como o Benfica não se pode ver no pressuposto de jogar com um lateral adaptado durante 2, 3, 4 meses. Não sabemos se haverá uma lesão, um castigo que condicione o Bá. O Bá... Austin se portou-se bem na posição. Do ponto de vista defensivo, apresentou ali algumas debilidades. Aguentou-se, mas não é a mesma coisa. E mesmo o próprio Bá, o Bá que vimos em Aveiro, foi um jogador que, perante Galeno, naquela primeira meia hora, sentiu muitas dificuldades. Portanto, assim como para o Odisseias nós salientámos que é importante contar com a sombra de Trubin e com a concorrência, porque certamente vai evoluir e vai demonstrar muito mais a sua valia e demonstrar que vai ter que lutar para ser titular do Benfica. Para o Bá será importante contar com um concorrente. Sem o Gilberto, tem que... Agora deixa-me só acrescentar que o Trubin e o Artur Cabral hoje ainda não estão no lote dos convocados, nem sequer seguiram viagem para o Porto. Sim, mas... mais tarde ou mais cedo é certo que possam vir a fazer parte dos eleitos de Roger Schmidt, e no caso do lateral direito também penso que o Benfica terá que abordar esse dossiê com cautela, mas com alguma celeridade, porque sucedendo qualquer coisa com o Bá, volto a reafirmar, o Benfica não tem opção para o lateral direito dinamarquês. Até porque a questão do João Vítor parece estar definitivamente arrumada, porque ontem o Roger Schmidt falava nos centrais que havia e falou de 4, incluindo Tomás Araújo, e não falou de João Vítor. Já Manuel Freitas, muito rapidamente, só para dar conta de que, se, na tua opinião, é ou não urgente ter mais um lateral direito no Benfica. Vistas as coisas, Gilberto dava jeito. Achas que foi um dossiê mal resolvido esse? Não sei se foi um dossiê mal resolvido. Há propostas que não se podem descartar. O João Vítor, para todos os efeitos, é defesa central. Ele não tem perfil para se adaptar ao lateral direito. Não, o Benfica quis ganhar a corrida ao Futebol Clube do Porto, olha. Muito bem. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Fica por aqui este mercado. Eu recordo que já a seguir teremos o acompanhamento do Futebol Clube do Porto na estreia no campeonato em Moreira de Cónegos, e logo a seguir também a estreia do Benfica no estádio do Bessa, frente ao Boa Vista. Da minha parte, continuação de uma boa tarde.